Quando eu trabalhava na área da TI, eu era muito mais fechado e no sentido de estar num ambiente que não era propício para criar relações, entende? Era só problema e coisas, enfim, né? Tu automaticamente tocava, tipo, me bota numa sala fechada lá, eu não quero ver ninguém na minha frente, sabe? O animal antissocial. Total. E aí, vivenciando isso e cada vez mais adentrando dentro dos lares, né? Cara, que incrível que é a pessoa, sabe? Cada um é de um jeito, tu é assim, vocês dois. É muito louco isso, cara. Isso vai te moldando, vai te quebrando cada vez mais paradigmas que tu tem. Tu vai criando paciência, tu vai relevando algumas coisas. É verdade, é muito louco. Fala, povo! Estamos aí, então, de volta. Mais um episódio 26 do Infocast. Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí nos acompanhando. E espero que todos fiquem até o fim. Estamos com um convidado importado aí hoje. E logo o Matheus vai apresentar aí. Tô aqui com o Matheus, meu companheiro de podcast. E... Fala, galera! Só deixar o aviso inicial aí, que estamos aí acompanhados do cafezinho da Mais Um Café, que é a maior cafeteria to go do Brasil, né? Do Brasil. E, enfim, tem um cafezinho especial aí nos acompanhando. Quem quiser conhecer mais sobre o café deles, 18 do Forte, entre os dois colégios ali. Super fácil de achar. Super fácil. Mais não sei se tem em Porto Alegre mais um também. Acho que tem. Acho que tem mais um em Porto Alegre também. Não sei, na real. Não sei também. Mas, enfim, cafezinho muito bom aí. Fica a dica pra quem quiser. Um café bom de verdade, né? Café de verdade. Café de verdade. Cafezinho da Mais Um. E eu vou passar a palavra pro Matheus pra dar andamento aí nas apresentações aí. Vamos lá para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos, né? Como de costume. E obrigado pela audiência de todo mundo. A gente tá no episódio 26, a gente estava comentando aqui que essas últimas semanas foram intensas de gravações, né? A gente gravou 3 vezes. Tá cada vez melhor, assim, para nós tem sido muito gratificante todo o carinho que a gente vem recebendo e aos pouquinhos a gente vai colhendo os resultados, né? Então, só agradecer aí todo mundo que acompanha e nos sigam nas redes sociais aí, a gente tá sempre nos canais do YouTube, do Spotify. Quem puder se inscrever, deixar um comentário no Spotify, avaliar, sempre nos ajuda a alcançar mais pessoas, né? Então, vamos lá. Estamos aqui com o Egui Baldasso, seja muito bem-vindo. Estamos aí, obrigado mesmo. Obrigado nós por aceitar o convite, vir aí bater um papo. A gente já conversou bastante nos bastidores aqui. O Egui é um multiempreendedor, né? É celebrante, escritor, palestrante. Tentando de tudo. E é isso aí, a gente se identifica também porque a gente ataca em várias frentes, né? É casamento, é formatura, é corporativa, é podcast. Vamos fazer, onde abre a porta a gente entra. A gente tá indo, né? É isso aí. E a gente falou que tem que inventar os corre aí, né? Pra ir à frente. Mas é isso aí, brigadão por estar aí com nós. É um prazer, galera. Falar sobre o meu trabalho sempre é bom, mas trocar ideia com quem também é do ramo, com quem divide a comunicação acima de tudo, porque, cara, a gente não faz nada além de comunicar, seja por foto, por vídeo, no meu caso, por livros, ou pelas celebrações de casamentos, enfim. A gente comunica, eu acho que essa é a grande paixão e o que liga todos nós. Então, mesmo quem é de fora do mercado, certamente se apaixona pela comunicação. Por isso que a gente também tem trabalho, porque quem não é do ramo contrata quem é e quer registrar, quer levar também o seu conteúdo para, seja no corporativo ou no social. Então, acho que a gente se apaixona e fica dentro dessa cachaça sempre por causa desse mundo que nos conecta, né? Então é bacana demais estar aqui falando também de comunicação. Que massa. E, cara, se apresenta um pouquinho pra nossa audiência e conta um pouquinho. Vamos lá, Egui Baldasso, 36 anos, não drogado e não prostituído. Não, tô brincando. Cara, tenho muita história, digamos assim, dentro da comunicação, porque gosto, como falei antes, desse universo.
Eu vou pro recorte, talvez o meu último recorte, que vem de uns 5 anos pra cá, com o lançamento do primeiro livro, Sequência de Rabiscos, que tá aqui. Na real, esse aqui essa já é a terceira edição, ele tinha uma capa diferente nas outras, que era... Não digo que era amador, mas foi um primeiro passo. Então, o primeiro livro foi lançado lá em 2017, sem pretensão alguma, a não ser ter o meu nome numa capa de um livro, que era um sonho, tanto de adolescente quanto de pré-adolescente. Então, a partir disso, então, desse recorte de 17 para cá, tudo mudou, assim. Eu tinha uma vida de assessor de imprensa ligada à política, gostava do que fazia, mas não era nem de longe o sonho que eu tinha de vida. E isso acabou abrindo esse recorte de lá para cá, porque depois disso vieram as palestras a reboque, tanto para ensino fundamental quanto para pessoal ali do ensino médio, galera que tá chegando na adolescência ali. Porque eu me identifiquei muito com eles, falando sobre como eu ser escritor, mas além disso, o que tem naquele universo, daquela idade, daquela faixa etária, que são todas aquelas incertezas deles, as angústias, os medos, que nunca vão embora, só trocam de cenário, talvez. Né? Então eu brinco, quando eu abro todas as palestras com eles, eu falo nas escolas. Eu amo estar aqui e eu abro todas elas da mesma maneira, porque lá no mundo adulto, no nosso mundo real, de empreendedor, de funcionário, sei lá o que for, a gente tem que mentir para todo mundo que tá tudo certo. A gente se mente na cara dura, assim. É verdade. A gente não fala que tá mal de grana, ninguém fala dos seus próprios defeitos, ninguém fala do relacionamento que às vezes não tá muito bom, tá tudo certo, né? A gente tem um planejamento e não é assim, a gente sabe que a gente se engana, mas a gente tem que manter, né, a nossa mentira. E ali não, ali entre os adolescentes, ninguém precisa mentir, porque todo mundo está muito perdido. Sim. Seja com o futuro, seja com a atualidade deles, enfim. Então isso me deu um mercado que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que falava a língua dos jovens, porque nem sou mais um. Mas não é que eu tenha mudado de geração, é que as angústias, os medos, tudo isso que eu disse, nunca vão embora daquela faixa etária, enfim. Então descobri que tinha um mercado e comecei a abrir. Tanto é que veio o segundo livro, o Vai Lá, que não tá aqui com a gente. Veio o terceiro livro, era o que me faltava. A palestra que eu dava, que dou ainda, mas enfim, para os adolescentes. O público adulto começou a se interessar, pedindo se tinha algum material, algum produto para essa faixa etária também, para esse público. Criei, então, a palestra, na época era Invente uma Vírgula, lá em 2018 que eu lancei. Agora estou com uma palestra nova que é A Vida Continua, até baseado um pouco na questão da pandemia e tal. Então essa questão de palestra muito já, não digo enraizada, porque é de certa forma recente. E as celebrações de casamento caíram caíram de paraquedas talvez na minha vida, completamente inusitado, mas adorei também fazer. Primeiro porque o mercado é muito bom. Não que o mercado das palestras não seja bom, mas é bem mais difícil, digamos assim. Ou eu já cheguei muito mais preparado para celebrações do que eu comecei como palestrante. Estou viajando aqui agora, mas pode ser. Mas as celebrações começaram esse ano. Então, num ano que nunca imaginei que seria um palestrante, estou fechando aí o calendário de muitas, foram mais de 12 ou 13 num ano. Eu considero bastante, em função do começo ser recente. Então é um recorte de 5 anos para cá que me trouxe livros, palestras e agora celebrações. Mas o pano de fundo de tudo isso é o jornalismo, a comunicação, que eu me formei na UX lá em 2013. Então esse jornalista multifacetado tá entrando onde deixa eu entrar. Que massa. Que legal, ó, já tem uma caralhada de coisa. Eu falei pra vocês fora do ar, esse dia eu tava dando uma entrevista lá em Gramado pra uma TV e eu falei, cara, eu tô fazendo muita coisa. Então, ou eu sou muito bom na comunicação, ou eu sou muito charlatão, tô tentando enganar todo mundo. Eu torço pra que se me vejam como a primeira opção. Que louco, né? Hoje, até abrindo um parênteses ali, tu comentou da questão do jovem, né, de estar perdido e dali pra frente só piora. Só piora. Hoje eu tive uma experiência, tava vindo pra cá e trazendo minha filha pra escola, e ela tem 4 anos. E ela disse, pai, quero ser adulta, não sei o quê. Não, cara. Eu disse, não, calma, espera, né? Daí ela me olhou meio triste, assim, mas eu não vou ser adulta. Daí eu disse, mas tu vai ver que não é tão legal assim. Aproveita. É só conta pra pagar, é só boleto, né? Cara? É aquela coisa, quando a gente é novo, a gente quer pular pra adulto, né? E aí quando a gente passa de uma idade, tu quer parar ali, não é que tu queira voltar, mas tu quer parar, tipo, não quero mais ficar crescendo assim. Cara, o adolescente, eu gosto de falar com eles,
por causa disso também. Não falaram pra gente que tudo podia dar errado na nossa vida. Que quando falavam que a gente tinha potência, 2 coisas que eu odiava, eu repito pra eles. Quando diziam que eu ia longe e que eu tinha futuro. Eu falei, porra, óbvio que eu tenho futuro, senão eu vou morrer com 15 anos. Então, ok, tu só disse que eu vou viver. E tu vai longe. Mas longe é onde, cara? O teu longe, o meu longe, é algum lugar. Então ninguém diz nada. Só que não dizem pra gente, pode dar tudo errado. E tu vai ter que trabalhar com a frustração às vezes, Tu não vai ser um puta de um jornalista. Tu não vai pro Fantástico. Tu não vai cobrir uma Copa do Mundo, que era o meu caso, que eu imaginava. Sim. Nada disso aconteceu. Sim. Pros olhos do Eg, talvez lá de 14, 15 anos, se eu não fiz isso, eu sou um frustrado. Mas não, cara, muita coisa legal aconteceu. Foi pra outro caminho, mas aconteceu. Só que é uma frustração com um pensamento lá de trás. Então não nos ensinam lá atrás, cara, tu não vai casar, tu não vai ser famoso, tu não vai ter grana. Tu pode ter tudo isso, mas pode não ter nada. Então trabalhar com eles essa questão, eu não boto um balde de água fria nos caras, nas gurias, mas eu digo, talvez nada aconteça. Talvez aconteça coisa muito melhor. No meio do caminho mude tudo. Cara, se me dissessem, e aí que tu vai trabalhar com política, como eu falei que fui assessor parlamentar. Não, jamais queria. Surgiu e fui. E aí que tu vai fazer casamentos. Cara, eu não olhava eu não gostava da figura do celebrante. Porque alguns que eu via no passado, hoje mudou bastante para bem melhor. Por exemplo, o celebrante queria ser o estrela, queria quase tirar o protagonista dos noivos ali. Não, né, cara? Aquele momento é só dos dois, que te pagaram, inclusive, para estar ali. Sim. Então eu tinha um pé atrás, mas felizmente passou, eu entrei no mercado por causa disso. As coisas vão acontecendo na nossa vida, para onde a gente vai estudando, caminhando, se experimentando, tá se permitindo também, né? Então, o bom de juntar as palestras com essa gurizada, primeiro porque eu boto o pé lá na adolescência, parece que eu não saio, eu continuo no meio deles, mas também para dizer, cara, se der errado, tá tudo certo, né? Sabe? Não joga em outras coisas que aí sim vão ferrar com a tua vida mesmo e tal. Então é bacana esse papo, porque tem muitos que vêm depois para falar comigo, ou seja, pegar um autógrafo, me adiciona nas redes sociais e vem e falam, mas se é assim mesmo, eu posso talvez não fazer o que estão querendo que eu faça. Às vezes tem família também que quer que seja um profissional de tal área e tal. Né? Eu falei, cara, tu vai achar uma puta de uma briga com teu pai e com a tua mãe. Isso é óbvio. Mas dá pra fugir do destino que querem pra ti, né? Então tem esse papel também que eu acho muito interessante, tem dado bons frutos aí no que eu tenho enfrentado. Que massa. É louco porque nessa idade assim de escola, normalmente a gente tem aquela visão de sair de lá pronto para fazer alguma coisa, né? Até, não sei se ainda fazem isso, mas na época eu lembro que faziam um teste vocacional. Teste vocacional. E aí, tipo, dali então eu vou ser isso. Mas, cara... Eu tenho aptidão pra isso e isso, e aí quando tu vê... E quando tu vê, não tem nada a ver, porque, por exemplo, eu sempre fui mais da área técnica, mais introspectivo, e por anos eu trabalhei ligado a isso, sabe? E aí, do nada, que nem tu disse, caiu no colo uma coisa que era totalmente o contrário, que é fotografia, que é arte, que é comunicação. E aí tu tem que se virar, se tu quer isso, sabe? Te vira, vai aprender, vai atrás de desenvolver isso, sabe? Então, não existe uma receita pronta que tu tenha que fazer aquilo, né? Ou cara, é que eu acho que as pessoas se prendem muito, às vezes, duas coisas, né? Uma que a gente falou, às vezes o pai é dentista, tô falando dentista, né? Um exemplo. Médico. Dentista ou médico e, cara, o filho tem que ser dentista, tem que ser médico, e aí já bota na cabeça da criança desde o começo que ele tem que ser aquilo. Mas às vezes ele detesta aquilo, né, cara? Às vezes ele pegou aversão àquilo, ou até porque talvez o pai não é presente por causa daquilo, sabe? E então essa coisa de que tu tem que ser aquilo, ou de que tu tem o dom pra fazer aquilo. Cara, tu tem o dom pra escrever, né? Isso é outra coisa que cara, não existe, isso é uma coisa que não existe, né, cara? Tu vai treinar, pode ser que tu tenha uma tendência, uma propensão, alguma coisa, uma aptidão pra uma coisa que tu não gosta. Não é nem treinar, mas, cara, tem que ler demais, escrever demais outra coisa que eu falo pra essa galera mais nova aí, agradeçam que vocês não vão estourar logo, sabe? Porque se tu estourar logo, ou tu é um gênio, que daí tu não vai errar, o teu erro vai ser fantástico, as pessoas vão achar que foi uma coisa super foda, ou tu vai estourar logo e vai cair muito rápido. Porque tu não tem, cara... Esses dias eu até dei uma prefeitura me convidou para fazer um evento para falar sobre cultura e juventude, se não me engano.
E eu fui nesse enfoque pra eles. Aproveite a chance de deixar vocês errarem. Assim. Quando eu tinha 20 anos e eu fazia um texto, se eu fazia um texto muito bom, ok, que cara legal, escreveu, mas os outros textos eram ruins. E eu não era julgado por isso. Claro, cara, tem só 20 anos. O texto bom dele é o destaque. Com 25, já mudou com 30, hoje com 36, com esses livros que eu tenho, com as colunas nos jornais que têm saído. Se eu escrever um texto muito ruim, cara, não digo que acabou minha carreira, mas que é isso? Como é que, da onde sai, meu? Tu não tinha um texto bom, o que tu fez com o teu texto? Eu posso escrever um texto que não seja interessante, que o tema é uma merda, sei lá, mas o texto mal construído, o texto errado, eu não tenho mais como fazer. Vocês na foto aqui, tu não pode entregar um produto pro cara, tá aqui, não, mas não te paguei pra isso, cara. Te paguei pelos que tu já tinha me mostrado. Então, ali a gente pode errar. E essa construção é muito caminho que vai se fazendo, cara. O tanto que eu leio, o tanto que eu busco, de melhorar. Ninguém vai me pagar por isso. É uma construção minha. É o que eu que fui criando, né? Então, essa questão da família envolvida que tu falou, teve um episódio num pai que me confrontou, porque eu não falo assuntos que eu não sou... não tenho know-how, não tenho experiência para falar. Então, por exemplo, eu não falo sobre sexualidade numa palestra. Eu falo as minhas histórias, o meu mundo, daí cada pessoa pega para si, né? Óbvio, da fase da vida que tá. E um garoto chegou em casa e falou pro pai, o palestrante falou que eu não preciso ser médico. Cara, o pai conseguiu meu telefone. E, sei lá, se ligou pra escola, o que deu. Ele ligou, mas o que é isso, cara? Quem é tu? Um Zé Ruela, fudido, que não tem dinheiro, falando pro meu filho que ele não precisa ser médico? Eu falei, cara, primeiro que eu não falei nem a palavra médico na palestra. Eu falei algumas coisas, teu filho deve estar sofrendo muito dentro de casa para te levar isso aí. Porque tu não sei o que é, porque tu botou uma coisa entre pai e filho, tu não tem esse direito. Eu falei, cara, eu não tenho direito nenhum realmente de me meter no meio. Mas tu acha que teu filho tá feliz com a escolha que tu tá fazendo? Aí foi diminuindo o tom da conversa, lá pelas tantas, ele falou, cara, obrigado por me alertar, eu ainda quero que meu filho seja médico, mas agora eu vou ver com uma visão diferente e tal. O guri não foi médico, descobri depois. Tava ganhando muito mais grana que o pai dele, com um empreendedor, uma empresa que ele botou. Mas é isso, sabe? O que o pai queria não era o que ele queria, e a gente fica com essa coisa na cabeça desde muito cedo. O que o mundo quer da gente, sabe? O que a minha mãe quer, o que o pai quer. Hoje, com 36, eu consigo ver que tudo o que eles queriam era só me proteger, sabe? A minha mãe não queria que eu fosse funcionário da mesma empresa que meu pai foi, no chão de fábrica, porque ela não queria que eu tivesse sucesso. Não que não seja sucesso estar na fábrica, mas eu digo na minha área. É porque aquele era o mundo que ela conhecia, aquela era a forma de, vou proteger meu filho, e aqui ele vai ser feliz como o pai dele foi comigo. Então a gente nota depois de um tempo que há uma questão de proteção dos pais, até de vontade que o filho dê certo, né? Essa expressão horrível. Mas a gente tem que ir enfrentando. Só que quanto mais tu vai contra o que espera de ti, mais difícil é. Porque daí tu vai ter que ir sozinho, tu vai ter que provar. Sabe? Eu brinco com o pessoal nas escolas que a minha mãe um dia falou que só a cachorra era o orgulho da família dela. Porque eu tava em casa com 22, 23 anos, desempregado, com a faculdade trancada, quarta-feira de tarde, vendo novela com ela. E ela tinha razão, porra. Vai fazer alguma coisa da vida, né? Só que passaram, sei lá, 10, 15 anos dela, agora ela tem orgulho. Mas demorou muito tempo pra que isso acontecesse. Então é um caminho maluco. E vão surgindo coisas que tu nunca imagina, né? Sim. Perdi pra cachorra. Ela já morreu, mas querida foi melhor que eu durante um período. Os cachorros, vai falar hoje, é uma coisa meio, né? Tem gente que gosta bem. Eu digo, a Priscila gosta mais do cachorro do que gente, né? Eu sempre digo que porque ela é um perigo no trânsito, né? Se ela tiver que mirar numa pessoa ou no cachorro, ela vai na pessoa, né? Ela fica brava comigo, né? Deixa o Cusco. Digo, cara, 100% defensora dos animais, né? Ela vai escutar falando isso, ela vai pirar. Que legal. Cara, e conta um pouquinho pra nós, como que se deu a tua vontade de escrever, de onde surgiu isso? De muito cedo, né? Muito tempo, né? Cara, começou porque quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu parecia um voz até. Teve um tempo da minha vida, eu nem sabia o que era, né? Esse tipo de doença mental, mas comecei, era voz, assim, eu não conseguia fazer nada quando vinha. Eu estava jogando futebol na escola, eu tinha que parar. Caramba. Se eu estava na rua, eu tinha que ir para casa.
Porque quem tava falando comigo, eu não conseguia responder, ou às vezes eu tava falando sozinho, daí eu comecei a me preocupar, e do nada eu botei no papel. Daí eu notei que quando eu botava no papel, as vozes silenciavam. O que eu achava que eram vozes, enfim, sei lá. Sim. E daí quando eu me livrei na primeira vez, eu pensei, pronto, era isso. Só que daí no dia seguinte voltaram. Daí eu botei no papel de novo. Daí consegui canalizar, entendi, cara, tudo que eu sofria na minha vida virava texto. A namorada que eu sonhava em ter e não tinha, a guria que eu não conseguia falar que eu gostava, o meu pai queria que eu fosse a mesma profissão que ele, eu odiava o que ele fazia, muito pelo que tu falou, Matheus, Eduardo. Ele não parava em casa, cara. Ele trabalhava 12, 14 horas por dia. Como é que eu vou querer uma profissão que deixa meu pai fora de casa? É bizarro isso. E os pais não entendem isso. Enfim. Então, essa... Da visão da criança é diferente. É muito louco. Então, tudo, sabe? A desconfiança da minha mãe, sei lá, tudo. Quando não me convidava pra jogar bola. Meus amigos me odeiam, sabe? Naquela época, parecia algo. Então, tudo virava texto. E daí eu fui fazendo, não mostrava pra absolutamente ninguém. Era meu aquilo lá. Aí fui indo. E nunca mostrava. Quando eu fui morar na Irlanda, cara, fiquei um ano lá, eu pensei, cara, agora eu tô fora, foda-se, sabe? Desculpa, eu falo a palavra aqui. Eu simplesmente fiz um blog na época, em 2013. E daí comecei a divulgar. E, cara, a galera começou... Alguns eu sabia que eram só elogios de amigos, assim. Mas a galera começou a se identificar. Isso aí eu passei, eu não sei o quê. Cada um pegando pra sua realidade, como eu falei das palestras. Aí veio, cara, preciso ter um livro porque é meu sonho. Porque eu acho que algumas pessoas vão gostar. Não vou ser um best-seller, porque eu não sou um gênio da escrita, mas tem alguma coisa aqui. Então eu lancei o Sequência de Rabiscos depois de muito trabalho em terapia. Porque, cara, era o meu grande sonho. E eu lancei ele, acho que eu tinha 29, 15 anos atrás, tinha 30. 31. Era o meu grande sonho. E se eu fosse um fracasso no meu grande sonho? Eu ia fazer o quê? Com 30 anos de idade, ia ter que inventar outro grande sonho? Ia fazer o quê? Agora eu quero ser astronauta. Não dava mais, tava ferrado. Então, demorei, a terapia ajudou muito mesmo, porque, cara, vamos botar a cara. Se for ruim, a gente vai tentar outra coisa. E, cara, não foi nem tão fantástico, não vendeu 1 milhão de cópias, mas ficou longe de ser uma coisa que, cara, só minha mãe gostou, que ninguém mais pediu. Tanto é que venderam os primeiros 500, que eu fiz uma tiragem de 500 livros, só que nem só venda. As palestras, como eu te falei, convites, vem falar com a minha escola, prefeitura ligando, participa da Feira do Livro. Isso, claro, mas na região aqui, né? Por conta do livro. Começou de Farroupilha, eu sempre fui muito... Tu tava em Farroupilha? Tava em Porto Alegre já. Só que, cara, é que eu sou fuçador, assim, eu trabalhava na Rádio Espaço aqui de Farroupilha, então vivia na região. Eu trabalhei no Sesc durante... Eu organizei campeonato de futebol, eu fiz o dia do desafio. Tem umas viagens na minha vida que me apresentaram muita gente. Então eu fui abrindo essas portas lá em 2017 através do livro, né? Então isso veio. E, cara, daí eu já era escritor, já tinha então um livro publicado. E tudo começou a partir também da confiança de ter esse primeiro livro, que não foi mal recebido. Foi legal, o pessoal gostou. Entendi o quanto os adolescentes se identificavam também, não tanto, quer dizer, não só com o livro, mas com a palestra. E daí eu pensei, cara, eu gostei disso. Só que eu pensei, mas isso aqui é só da minha cabeça, só eu tô gostando, ou as pessoas também gostam? Daí em 2018, foi no final de 2017 que eu lancei o Sequência. No começo de 2018 eu pensei, eu vou tirar uma febre disso, vou medir quanto eu posso entrar nesse mundo. Então o ano de 2018 inteiro, eu fiz palestras em muitos lugares de graça, quase todas elas, porque eu queria testar. Se eu era bom, se as pessoas gostavam, se eu gostava, se era uma coisa que eu ia... Porque eu tenho um problema grave de gostar muito no começo e depois deixar de lado. Não sei se é signo, se é personalidade, o que é. E daí eu fui. Cara, SESI, SESC, SENAC, prefeituras, eu ligava. Vocês querem um palestrante? Não tem dinheiro, não importa. Me dá uma caneca de presente só pra eu dizer que eu ganhei alguma coisa. E fui indo, assim. Algumas eu fui vendo, isso aqui eu acho que não dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Umas pessoas dormindo em algumas palestras, as outras bem empolgadas. E também fui vendo que, cara, tu não vai agradar todo mundo mesmo, óbvio. Mas tu fica com aquela pretensão às vezes. Então fui indo, isso aqui funciona melhor, isso aqui não. Veio o segundo livro, que foi muito massa, porque o Vai Lá, eu sou tão hiperativo que eu morava em Porto Alegre, hoje eu mudei de endereço, mas eu morava a 7 minutos a pé
do trabalho, da Assembleia Legislativa. Então, morava uma quadra para baixo, 2. E eu achava que era muito tempo perdido, 7 minutos sem produzir nada. Que é isso? Vamos canalizar. Sabe? Pô, que viagem é essa? Aí eu comecei a gravar vídeos, assim. Eu brinco que eu nunca falo de Porto Alegre. Eu me sinto muito seguro em Porto Alegre, porque eu ficava com o celular na mão, olhando pro céu, e ninguém nunca me roubou o celular. Então era um vídeo de 15 segundos para stories, e às vezes quando era maior, tinha uns 30, 40 segundos, daí para feed, falando sobre tudo, assim, como eu acordei, o que eu tava sentindo no dia, o que eu tinha sonhado, o que alguém tava passando me contava. Porque também, ou por eu ser escritor, muita gente me procura, assim. Sim. Eu sou um cara que sempre gostei de escutar muito as pessoas, amigo, amiga, tenho muita amiga mulher. A minha namorada fala, cara, é bizarro, agora ela entendeu, que é realmente amiga, sabe? Porque, cara, eu escuto, porque eu uso. Eu falo na cara dura pras pessoas. Eu uso todo mundo, não tô nem aí. Eu não divulgo nomes pra não expor, mas eu me alimento das relações das pessoas, dos problemas. E é uma enfim, fonte de inspiração inesgotável. Não para. Então, tudo que me fala, falava nos vídeos e queria um mote pro segundo livro. E uma amiga minha, que trabalha com a Ana, que trabalha com comunicação, também hoje tá em São Paulo, Rio, não lembro. E ela me disse, cara, bota isso no livro, faz um movimento contrário, transforma em texto. Adorei a ideia, virou, vai lá, então, 2019, pré-pandemia, e veio. Depois a pandemia ferrou muito a minha vida, como quase de todo mundo. Sim. Eu acabei 2019, cara, com uma entrevista na Gaúcha, lá pro Zé Alberto, no programa Sabor de Tarde de Esportes, que eu escutei minha vida inteira, que meu pai escutava, nossa, foi um momento muito bacana. No dia da entrevista veio o técnico do Sub-20 do Grêmio e falou, o meu chefe me ligou, tô vindo entrevista, tu vai fazer palestra para toda a base do Grêmio em março, quando nós voltar de férias, não sei o quê. Eu ia ser patrono de uma feira do livro aqui, primeira vez na vida, lá em Carlos Barbosa. Tava assim, os melhores cenários do planeta. A pandemia derrubou absolutamente tudo, não existiu palestra para base do Grêmio, não existiu a feira do livro, os caras me derrubaram depois, não confirmaram o convite porque mudou o partido que tava lá, uma babaquice do caramba, mas enfim, tudo, cara, acabou, não digo que acabou minha vida, não vamos ser tão dramático. Sim. Tudo que eu tinha construído tinha sido precoce e fulminante, mas não existiu. Então voltou 21, aí tive um problema grave do Covid, como muita gente, e surgiu o Era Crônica, porque eu tinha que retomar de alguma forma. Então agora tem se retomado com esses 3 livros, essas palestras. Esse ano eu lancei a palestra Vida Continua, que fala então desse perrengue, e de continuar como um todo, porque eu sou um cara que sempre fala sobre essa questão de seguir em frente, que não tem outro jeito. Então o texto ele foi a primeira coisa que surgiu, e por mais que eu lance coisas, vire palestrante, vire celebrante, é o texto, cara. É isso que é o meu produto, é a minha arte mesmo. O restante é só complemento, assim. O que eu gosto mesmo de fazer, assim. Eu falo nas palestras pra galera, assim, não adianta falar pra vocês com 14, 15 anos que vai passar rápido. Vocês não vão ouvir porque vocês são uns idiotas. E eu era um idiota. Não vai, ninguém escuta, assim. Então eu sempre falo pra eles, façam o que vocês gostam, pelo menos 5 minutos da vida, assim, todos os dias. Eu é escrever e ler. Então, se eu não ler uma página de um livro e escrever um parágrafo, eu saio no fim do dia, cara, o que eu não vivi? Foi um dia de merda. Então, é o que eu faço todos os dias, que é escrever. Então, isso me sustenta como todas as outras coisas que eu tento fazer na vida. Eu me identifico com isso. Um dia sem ler nada, parece que o cara não existiu. Completo inútil. É incrível como se torna um hábito e, cara, tu vai gostando cada vez mais daquilo. Eu tenho alguns períodos do ano, agora eu acho que eu passei, que eu paro de ler, assim, eu travo. Eu leio todos os dias, mas é uma página, e daí fica travado naquele livro que não vai. Aí tu lê 6 livros no mês, em janeiro e fevereiro, aí tu passa julho e agosto lendo um livro. Pra quem lê, que é como é muito pouco, cara. Só que trava, não sei o que acontece. Agora eu acho que passou, eu vi que eu tô voltando. Não sei se não depende, é que tu curte ler mais ficção ou não ficção? Tudo. Eu noto que comigo acontece, depende do livro, assim. Tem pode ser. Te travam, né? Que te travam e às vezes tu não quer desistir, né? Tu não quer parar de ler o livro. Acontece muito. E tu fica postergando ali, e livros mais técnicos e sim, mais história também tem
preza um pouco mais, mas... E ficção não, ficção vai bem mais rápido. Vai. Então, tem um pouco de tudo aí. Massa. Ficção faz muito tempo que eu não leio. Quando eu era adolescente, eu só lia ficção, né? Só lia Agatha Christie, só lia coisas assim o que eu gosto da ficção é realmente outros personagens vivendo coisas parecidas que tu viveu, que vão te ensinar. E eu fiz um exercício, também já faz uns anos que eu fiz isso, eu sou muito louco por sebo. Não aqui no sul, que, cara, não sei o que tem, que os sebos são mais caros que livrarias, às vezes. Só que a minha família mora em Curitiba. Então eu tô sempre lá. E lá os sebos são... O livro que eu tô lendo agora, que tá na minha bolsa, é de 10 pila. Um livro legal de sebos. E eu tava um dia no sebo que eu sempre vou, lá em Curitiba, o Sebo Capricho. E lá eles têm, até hoje, uma seção só de autoras, assim. Então é só mulheres. E me deu uma certa epifania, assim. Cara, quantas mulheres eu tenho na minha casa, assim, na minha biblioteca. E eu vi que eram muito poucas, assim. Então eu comecei a fazer um exercício. Tentar ler a mesma quantidade, mulheres e homens. E deu certo, comecei a comprar muito mais. E ali, na ficção, escrita por mulheres, que eu comecei a ver coisas que eu jamais viria, sabe? Como é que eu vou saber o que uma mulher... A Ferrante escreveu sobre isso e outras que eu li. Como é que eu vou saber o que uma mulher separada, mãe de 2 filhos, sofre e vive, cara? Cara, jamais, sabe? Então, esse tipo de exercício na ficção que me fascina, assim. Personagens que eu não tenho como saber o que eles vivem se não é lendo. Porque nenhuma mulher de 50 e poucos anos vai sentar comigo num bar e dizer, senta aqui que eu vou contar minha história pra ti, eu perdi meu filho, ou não sei o quê. Eu tô na menopausa, a minha mãe não vai falar esse assunto comigo, sabe? É um universo que eu não tenho como entrar, a não ser pelo livro. Então, eu citei um exemplo de entre tantos, assim, de outras culturas. Eu gosto de ler, nunca pisei na China, mas eu gosto muito de ler sobre a cultura chinesa, que ninguém ia me contar, sabe? Eu podia até ter algum tipo de amigo chinês e tal, mas ia ser só um recorte muito pequeno, assim, não. Eu me aprofundo e o livro deixa de fazer isso. Então, a ficção eu gosto muito por causa dessa peculiaridade também. E essa leitura densa, assim, de livro que tu vai a fundo nesses assuntos mesmo. Sim. Porque é diferente de tu pesquisar na internet, por exemplo, quero saber sobre tal assunto, né? Até tu pode se aprofundar, mas tu não vai. É difícil, tu vai ler uma manchete, alguma coisa, um artigo. Um artigo. Tu acaba igual com comparação que eu já vi entre o Spotify, ou fazer uma viagem escutando na época CD, agora é Spotify, sei lá, ou o rádio. É claro que no primeiro momento é bem mais legal a tua lista, as músicas que tu gosta, não tem que ficar trocando por causa da música. Só que daí tu abre mão de uma coisa que eu adoro, que é a imprevisibilidade, assim. De saber improvisar, de chegar a coisa diferente, que só o rádio te dá. Então o livro é a mesma coisa. Tu pode até saber um pouquinho, porque tu leu a orelha, ou alguém te indicou. Mas o mundo ali dentro é muito maior, te traz coisas que tu nunca imaginou. Então o livro também tem essa coisa. A pesquisa que tu faz, o artigo que tu lê, é o recorte que tu buscou. E também, cara, viajando aqui, a gente tá ferrado muito no país dessa questão de A ou B, e todo mundo se matando, porque quando tu vai pesquisar, tu vai só pro teu lado, meu. Tu não busca o que o outro fala. Eu não lembro o autor que eu vi, eu sou péssimo em lembrar nomes, mas ele falou que só paciente, só não briga, por exemplo, por política ou por outros assuntos, o leitor de ficção. Porque ele vai até o fim. Ele quer saber o que tá acontecendo ali. Por mais que ele odeie o personagem fez uma coisa que ele não gostou, ele não desiste, ele não fecha o livro. Ele vai até o fim. E indo até o fim, ele entende os motivos mesmo sem concordar. Ele vai ver o que fez o cara ter a postura e tal. E tu chega no fim do livro e tu pensa, esse cara é um babaca, mas aconteceu. Esses dias eu li um livro que fala de aborto na adolescência e tal. Eu achei bizarro, assim, por uma série de coisas. Nem defendendo, nem sendo contra, mas... Eu pensei, cara, quem pega esse livro aqui acha que é a coisa mais natural do mundo. E, porra, é um assunto pesado e tal. Só que daí eu pensei, cara, eu fui até o fim, entendi o que a guria quis fazer ali, não concordei, só me despertou na hora, meu. Cara, se um dia eu for pai de menina, eu quero ter essa conversa com a minha filha, se acontecer, sabe? Eu quero que ela tenha essa tranquilidade de dizer, pai, aconteceu isso. O que eu faço? Me ajuda, eu quero fazer isso. Eu jamais pensaria isso, criaria isso na minha cabeça se não fosse a porra do livro, sabe? Então, o livro, ele te abre tanta coisa, meu. É um universo que eu... Não é porque eu sou escritor e vem dos meus livros, mas é quase um crime a gente não colocar livro na mão das crianças, adolescentes, assim, porque não é que tu vai ser uma melhor pessoa de uma forma automática,
mas pelo menos te abre muito mais visões, te abre a cabeça, sabe? Eu tenho autores que eu não gosto e leio até o fim, assim, porque... Só pra discordar às vezes. Mas cara, então fala aí. O que tu quer me dizer? Sim. Não, tá lá, tá escrito, então. Sim. É maluco. É maluco. Cara, a leitura é um universo... Eu tenho épocas, assim, tipo, quando eu era adolescente, eu lia constantemente, assim. Aí eu dei uma parada no tempo, assim, fiquei um tempão sem ler. Só lia coisas, assim, relacionadas ao trabalho, mais técnicas, artigos e tal, e não lia muito livro. E aí, depois conheci o Nene né? Lê pra caralho, né? E aí eu comecei a retomar a leitura de novo, sabe? E cara, aí eu comecei a ler coisas, tipo, aleatórias, assim, um pouco de cada coisa, assim, que me interessava, sabe? Cada um tem que achar o seu padrão, assim. Não adianta eu te enfiar a goela abaixo como eu faço, porque não vai funcionar. Sim. Porque tentaram fazer comigo e não funcionou. Eu quero ler Machado de Assis com 12 anos. Não. Porra, até hoje eu não leio. Às vezes eu vou lá, leio. Cada vez entendo muito mais a genialidade do cara, mas agora, mano, com 30 e poucos. Ou os caras, se eu tava lendo um livro por uma celebração, que o noivo era cadeirante, a noiva não. E quando eles conheceram, o cara, antes de mostrar quem era, pediu pra ela assistir o filme, não foi nem o livro, daquele Como Eu Era Antes de Você. Sim. E pra muitos um livro bobinho, de uma autora que só escreve romancezinho. E li, cara, e uma outra noiva que eu fiz, brincou comigo. Eu me senti bem, porque se um escritor lê esse livro, eu posso ler também. Cara, é tão bizarro isso, cara. Sim. Porque não existe um padrão. Lê o que te faz bem, lê o que te faz sentido, sabe? Claro, eu também não gosto tanto desses livros. Mas leio de vez em quando, meu. Até quando eu tô travado num muito denso, cara, me dá um Dan Brown aqui, que na época de adolescência eu era doente. Me dá um que eu vou ler em 2 dias, que daí parece que filtra, sabe? Dá aquela limpada. Ontem mesmo eu comprei um livro que eu tenho certeza que quando eu pegar, eu vou ler em 3 dias. Não vai me acrescentar tanto, talvez, quanto... Sei lá, um livro que eu li, a biografia do Hitler, assim. Cara, é uma merda ler aquilo lá. Só que, cara, te traz muito conhecimento. Um livrinho sobre um romance que se conheceu e beijaram. Bonitinho, né? Talvez não traga tanto, só que, cara, vai contribuir pra alguma coisa, vai me mostrar uma coisa que eu não tinha visto antes. E aquela coisa que eu sempre falo, meu. Uma pessoa que vende milhões de exemplares não tem como julgar, dizer que é ruim. Sim. Bom é quem? Eu que vendi 500, pô. Que vendi 1000. Não, cara. Bom é quem vende um caminhão. Então, fazendo ler, é o que eu sempre falo. Se alguém fez alguém ler, cara, o fenômeno de Harry Potter e tal. Eu nunca li Harry Potter, não gosto. Uma galera que eu admiro, ama. E, cara, eu li o livro do criador da Cultura, da Livraria Cultura, que fugiu o nome dele agora, falando, cara, que o fenômeno Harry Potter fez da criança ao idoso ler absurdamente mais do que aconteceu em qualquer momento da história que ele acompanhou. Aí vou eu dizer que é ruim. Cara, eu não gostei porque não fechou. E talvez, na época, talvez se eu pegar agora e ler, talvez seja legal. Mas, cara, fez o mundo ler. Fez gente que não leu mais. Sim. O meu irmão até leu bastante, um pouco agora... Não lê mais agora, mas, cara, ele comia Harry Potter. E era legal demais ver meu irmão comendo. Devorando, né? Porque ele não era acostumado, cara. Porra, aí eu acho... Só o livro faz isso, cara. Agora séries têm feito isso também, mas é outra pegada, assim. Mas eu sou muito fã de quem faz as pessoas lerem. Então, tudo é válido. Eu tenho um pouco desse problema... Não sei se é um problema, mas enfim. De não ler romance ou não ficção, sabe? Porque... parece que eu tenho que estar aprendendo alguma coisa. Pode ser. Né? E isso é uma trava de talvez descobrir coisas novas, sabe? Então, a minha estante de livros é basicamente ferramental, assim, sabe? A tua filha não vai se apaixonar por aquela estante. Não vai. Eu tenho que mudar um pouco. Mas acho legal essa ideia de daqui a pouco quebrar um pouco, mesclar. Quebra, me ajuda a filtrar, mas também essa questão de aprender, Cara, pra mim, por exemplo, eu vivo das pessoas, assim. A pandemia me ferrou também por outro lado de não ter mais a convivência, assim. As pessoas, não sei se é um imã, o que é, vem o cara fala que tá com problema em casa. Eu não sou pai, mas chegava, cara, no trabalho, tô com problema com meu filho, ele não fala comigo direito. Eu fico me perguntando sempre, cara, por que tá me contando isso? Não sei se os caras se sentem à vontade, sei lá.
Então, cara, desde a mulher que tá com problema com o marido, o filho que não fala com o pai, ou o contrário, ou que... todas essas confusões, assim, me fazem escrever e me fazem usar também isso. Tanto nas palestras quanto no dia a dia. E tem muito disso em livro. Tem isso nos romances, assim. Tem uns que são realmente livros, blá. Mas, cara, se tu não gostar, passa o livro, embora. Só que eu gosto de acabar eles, né? Mas tem muita coisa de livro, a Ferrante, como que eu citei antes, é tão pesado que ela fala, cara, ninguém sabe se é um homem ou uma mulher, né? Ela não se revela. Mas é tão pesado aquilo que ela escreve. Tem um livro dela que ela abandonou uma filha, as 2 filhas. Tu fica julgando, que é isso, cara? Como é que tu abandonou uma filha, cara? Depois tu acaba o livro continuando não concordando. Uma amiga minha falou esses dias: eu queria matar a Ferrante. Primeiro porque ela abandonou os filhos, e depois porque ela me fez entender, cara, o porquê que ela largou os filhos. Sabe? Então, o romance te traz também coisas que, cara, que tu aprende. Só que é muito mais daí na parte humana. Mais na parte humana, de relações, assim. E que tu, às vezes, acaba usando no dia a dia, assim. Então, eu gosto desse lado. E o de aprender, eu tenho essa minha parte, né? Essa minha seção na minha biblioteca, mas eu acho que ela é menor que a tua. Eu penso que nem tava falando dos 7 minutos sem produzir algo. Tipo assim, cara, como é que eu vou aprender alguma coisa disso aqui? É uma doença, tu sabe disso, né? Nós somos doentes. O cara entra numa aspira assim, né? Tá louco. Mas é que é uma inquietude, eu acho que normal, né? De quem é desse perfil, assim. Eu só escrevo, eu só tô falando com a minha terapeuta esses dias, assim, é muita coisa que o cara faz, no meu caso, assim, é muito, sim. Eu podia estar... Primeiro que eu tava na Rádio Espaço, aqui em Farroupilha, eu podia simplesmente querer ficar aí, meu. Cara, dentro de uma cidade pequena, todo mundo te conhece, tu é quase alguém conhecido, famosinho e tal. Frequentava os eventos legais, fazia tudo por causa da rádio, assim. Não gostei, não é que eu não gostei, não me satisfez. Fui embora. Eu tava lá na Assembleia, ganhando um puta de um salário, é um lugar que tem muita gente, só que se tu é bom naquilo que tu faz, ninguém te deixa embora porque falta mão de obra qualificada ali. Então fui ficando, jamais, pouquíssimas pessoas sairiam pra tentar viver disso. Eu fiz, vazei, e daí é muita coisa que tu busca, assim. Só que tu tem que se preparar para tomar muito não, assim, pra muita porta tá fechada e de vez em quando alguma abrir. Então também os livros, esses personagens, mostrando alguns de uma forma mais fácil, outras mais difíceis. Livros de história que ajudam a contar outros momentos da história, do humano como um todo. Me fizeram cara, quer saber, meu, vamos tentar, sabe, se o podcast me chamar pra falar e for legal, que bom. Se os outros 50 não me chamarem, cara, não vou ficar pensando, os caras não me chamam. Não, eu vou achar do caralho um que me chamou. Uma rádio que me entrevista, alguém que me abre uma porta pra uma palestra. A gente fica muito pensando nas coisas que não acontecem, como se fosse quase um julgamento pro nosso trabalho, mas não é, meu. Algumas portas vão estar abertas, outras não. É do jogo. É do jogo. E eu fui aprendendo isso nos livros bastante, assim, de personagens que, ok, cara, isso aqui não deu certo, vamos tentar de outra forma. Isso aqui deu super certo, vamos continuar. E o livro também me traz um pouco de pano de fundo para algumas decisões, até de vida, assim. É interessante. É interessante. Que massa. E, cara, mudando um pouquinho, vamos falar agora da parte de celebrante. Vocês que mandam. Eu falo tudo. Aí, bom, beleza, entendemos de onde veio as palestras. Um cara que fala pra caramba. E a história de celebrante de casamentos aí, né? Cara, que entrou. Foi uma loucura inusitada que eu curti, mas foi muito sem querer, assim, porque eu já fazia algumas só pra amigos. Então eu fiz lá em 2017, depois eu fiz um outro em 2018, sei lá, foram fazendo uns 5 ou 6. E não é que eu não gostava, mas como eu falei pra vocês antes, eu tinha talvez um certo preconceito com a figura do celebrante de algumas coisas que eu tinha visto. Sou um cara católico, talvez eu acho que isso inconscientemente possa ter pesado. Eu, por exemplo, minha namorada, jamais vai abrir mão de casar na igreja com o padre. E eu concordo com ela, inclusive. Então talvez inconscientemente, porque eu acho sinceramente uma besteira, sabe? Cada um tem sua crença e tal. Mas inconscientemente eu acho que isso me fazia ter um pouco de ranço, talvez. E em 2021, quando eu tava indo fazer mais um casal de amigos, lá em Gramado, eu tava fazendo um pré-casamento, uma cervejaria, lá, sei lá se era um bar, hard rock em Gramado. E um amigo meu que trabalha com casamentos, que é
faz com... Ele toca em casamento, mas também faz arranjos e tal, faz concertos. O cello, esse safado, Marcelo Fabro. Ele me encontrou no pré-casamento e perguntou o que eu tava fazendo, expliquei. E ele falou, mas por que tu não é o celebrante? Ele falou, cara, porque eu não sou celebrante, eu só vou falar dos casais. Sim, mas é o que o celebrante fala dos casais. Ah, mas eu não sou celebrante, cara, não me incomoda. E passou, fiz o casamento e tal. Durante a outra semana, me liga uma noiva, assim. Ah, tu é o Ig Baldassi? Sim. Já pensei que era uma palestra, vai me contratar. Ah, então, tu tem a data tal? Eu falei, data pra quê? Não, porque nosso casamento é no dia 12 de fevereiro, e a gente quer casar, e o fulano de tal, o Cello, falou que tu é o melhor celebrante do estado. Eu, que isso, cara, eu nem sou celebrante. Quem dirá ser o melhor? Não, mas ele falou que tem que ser tu, porque senão não vai ser legal o casamento. Eu falei, olha o Cello, que doente mental. Eu falei pra ela, ó, espera aí que eu vou ver se eu tenho data. Eu desliguei, assim, liguei pra ele, xinguei ele, falei, cara, mas que isso? Te fode, cara, eu te falei que tu ia virar celebrante. Daí liguei pra uma amiga minha, que é cerimonialista, pedi algumas informações, sugestões, sei lá, orientações acima de tudo, e ela falou, cara, te joga. E ela é muito engraçado, por áudio de WhatsApp, ela gritava, eu não acredito que eu não te pensei em ti, porra, tu faz palestra, tu fala do amor, tu escreve, como que eu nunca te sugeri e tal. Eu falei, perdeu, cara. Eu primeiro na frente. Aí, fiz lá preço pra fulana lá, já botei pra baixo. Não, mas se quiser eu faço desconto. E fiz. E daí veio a grande surpresa, assim. Cara, é muito bom, porque tu lida com gente no melhor momento da vida. Eu já tive minhas dores pesadíssimas na vida, convivi com pessoas que também tiveram, como viver é sofrer, né? Em algum momento ou em vários. Então tu tem que às vezes passar por cima de coisas ruins, tu tem que ajudar um amigo, ajudar a pessoa que tu tem em casa, tua família. Tem muita coisa ruim e pesada que acontece na vida, mas ali, cara, do casamento é só coisa boa. Quando tu fala com os noivos é só resgate de coisa legal, a história, a relação dos dois é só, eu te amo porque tu me traz café na cama, porque tu me faz um queijinho diferente. Tu olha, é super bobo se tu não tá no contexto. Ali dentro do contexto, tu quase se apaixona pelos dois, assim, pelo noivo e pela noiva, pela forma como eles se tratam. E talvez não seja daquela forma sempre, e obviamente não é. Mas então tu só vive coisa boa e me deu muita inspiração. Daí veio uma amiga minha, outra referência, que falou, que tu é escritor, tu faz crônica, bota a crônica na jogada, oferece pros noivos uma crônica. Então surgiu desde o primeiro casamento uma crônica exclusiva para cada noivo, que fala tanto da história quanto da relação. E foi mudando um pouco a forma como eu iniciei no mercado, porque eu pensei, vou fazer uma celebração, não vou me envolver tanto, vou ganhar um dinheirinho ali, legal, e vou embora. Cara, não funcionou assim nem na primeira. Porque me envolvi muito. Sim, volta de novo, é do perfil do cara. É do perfil. E também por isso eu acho que tem dado certo. Não tem como tu escrever se tu não conhecer o casal. Não tem como. Fazer uma crônica por escrever. Né? Não tem como. E outra, eu, felizmente, sei lá, sou muito fiel ao que eu escrevo, assim. Tanto é que pessoas, voltando pra política, que não defendem aquilo que eu defendo, eu jamais consegui trabalhar, porque eu não consigo mentir pra palavra. Eu sempre lembro do filme Mentiroso, que ele não consegue escrever. Sim. Nem escrever mentira, né? E pra mim é muito isso. Se eu acho que esse programa foi uma merda, eu vou chegar em casa e eu não vou conseguir. Galera, super legal a participação. Cara, eu não vou escrever. Simplesmente. Sim. Agora, como tá sendo, eu vou escrever, cara, muito massa tá lá e tal. E não vai ser mentira, porque eu não consigo mentir. E pras crônicas, precisou ser muito exclusivo pra surgir. Senão eu ia escrever, o amor. Não, cara, não vou enganar os caras que estão me contratando pro momento mais especial da vida dos caras. Sim. Então surgiu com essa pegada, veio, e também acho que o mercado tem se aberto bem interessante pra mim também por causa disso. Acho que eu não faço uma celebração a mesma pra todos. Eu tava em Gramado em março e eu fiz uma celebração que foi muito... Ali foi meio que um divisor, assim. Era o começo da minha carreira de celebrante, mas eu não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. Assim, eu tinha feito 2 ou 3 já como profissional, mas eu fui para Gramado, cara, um casamento de cinema, assim, até um evento que eu fiz depois com os noivos, pós, assim, mas foi um evento não só pela questão da grana que gastaram e do evento que fizeram, mas pelo que aconteceu ali, assim. Daí eu tava lá, porque recapitulando, eu fiz uma reunião com os noivos e a cerimonialista não foi com a minha cara. Porque, como aconteceu? Eu tinha virado celebrante sem fazer celebração. Sim. Tinham me contratado. Então, pronto, eu vou achar a celebração pra fazer.
Um amigo meu botou nos stories, nossa data, depois de tantos como tu, né? Teve que remarcar, Eduardo e tal. E daí eu mandei pra ele. Cara, eu virei celebrante. Posso fazer teu casamento? Ele só respondeu, Rick. Não é tão simples. Ele curte o meu trabalho. Sim. Ele foi em todos os lançamentos dos meus livros. Ele vai na minha palestra, tudo. Só que é ele, né? E daí ele, cara, vou ter que ver com a minha mulher, meu. E a mulher dele tem uma família toda tradicional em Caxias e tal. E ele falou, cara, topamos. Ela adorou, é tu. Só que eles derrubaram o celebrante. Não sei se já estava contratado, mas pelo menos já estava encaminhado. Sim. E a cerimonialista, cara, ela ficou puta porque, meu, um casamento com os melhores, sabe, de todas as áreas. Foto, vídeo, tudo. Não só... Tem muita gente boa, mas o deles era um daqueles bons. E quando eu cheguei na reunião com a cerimonialista e eles dois, cara, a cerimonialista tava puta, assim. Cara, tu vai estragar o meu casamento, né? Tudo que eu fiz, cara, tu olha os meus servidores, meus serviços e tu... ela ficou a cara fechada e eu pensei, cara, ela tá certíssima, cara. Onde eu me meti, cara? Tá? E fui pra Gramado. E quando eu cheguei em Gramado, meu, cara, até pela influência da família, de empresa grande e tal, tinha os puta empresários da cidade, tinha presidente de entidade, tinha não sei quem. Aí vejo o Polita chegando, meu. O colunista social. Eu falei, caralho, meu. Se eu fizer meia boca isso aqui, acabou minha carreira. Eu não posso nem ser médio. Porque o cara vai olhar e dizer, não, aquele cara é nada demais, assim. E eu pensei, meu Deus, é agora que eu se consagro, como diz Milton Leite, ou eu tô ferrado. E baixou o santo, assim, não sei, cara. Foi do caralho, porque eu fiz todo mundo chorar naquela porra. Era todo mundo em lágrimas, assim, e por emoção, não era uma história triste, assim. Porque eu falo isso porque eu fiz um casamento que teve a questão da boate kiss, do irmão da noiva que faleceu. E ali fazer chorar não era bom, inclusive, né? Tu tinha que citar, passar pelo episódio e ir embora, pra não virar um problemão. Sim. Ali não, nesse casal em Gramado foi de emoção e tal. Eu contei tudo isso porque sim, foi do caramba. Depois o Polita até citou no jornal a celebração do EG e tal. E um casal que não ia ter celebrante me ligou, não, tem que ser tu e tal. Cara, vai ser agora em outubro. Então vocês têm que botar o podcast no ar antes de outubro. Se vira. E eles falaram, não, tem que ser tu e tal. Cara, como é que eu vou fazer a mesma celebração? Não existe. Claro que nem na época eu pensei isso. Sim. Mas como é que eu vou chegar pros caras falar as mesmas coisas, do amor da mesma forma, só mudar os nomes? Não, cara, os caras vão olhar e dizer, mas o que é isso, cara? Tu criou uma expectativa em nós do tamanho... Eu já vacino os noivos. Cara, não cria tanta expectativa. Vai ser do caramba. Mas não me joga um peso desse tamanho nas costas. Sim. Então, tu não tem como ser diferente com o trabalho que eu tô fazendo. Porque tem que ser com um olhar único pros dois ali. Ali tu puxou a enxada pros pés, né? A sorte que é sim único, assim. Porque é muito bizarro isso. A gente é muito clichê. As pessoas que se amam fazem tudo igual. Muda só o gosto de cada um, sabe? O carinho que cada um faz. Ou transa de manhã ou transa de noite. Sim. Mas é tudo muito parecido. Só que, cara, a essência não é quase uma impressão digital, assim, um casal. Tem uma coisa ali que faz ele ser diferente. Né? É só deles. E isso que eu falo, pego para escrever a crônica e para fazer a celebração. É o desafio. Sabe? E tem que ter uma sensibilidade, que felizmente eu tenho em função da minha aptidão, aquilo que a gente falou, só que treinado. Aí entra os romances também, que eu li durante a minha vida. Romances não só de amor, mas romances como um todo, de histórias de pessoas. Então acho que isso também me trouxe uma sensibilidade que tu acaba... Não que eu criei, não inventei a roda, tem muitos celebrantes muito foda que fazem um trabalho diferente que eu faço. Mas eu fui para esse caminho, porque é falar dos dois, porque tem alguma singularidade ali, uma essência única de cada um, cada casal, que é abordado na celebração, e por isso que tá funcionando, assim. Não sei se é um ciclo que vai durar para sempre ou não, mas tô curtindo e... O que eu enxergo disso, pela minha experiência como noivo agora, né? Na questão do celebrante. Cara, eu não sei mais quantos casamentos eu já fotografei, mas... Perdeu as contas. Perdi as contas, assim. Não, eu contei até os 50, depois não contei mais, né? Mas... eu posso te dizer o nome dos celebrantes que me chamaram a atenção. Tá brincando. Até hoje. E o primeiro, que foi o que eu te falei, que foi o do Maurício, dali de Porto Alegre, do celebrante.
que, cara, eu fui num casamento com ele em 2000, que eu fui como convidado. Eu tava como convidado naquele casamento. E eu fui como convidado no casamento, o cara era meu amigo, tipo, de infância, assim, eu que moro em Porto Alegre, inclusive. E eu conheci ele desde de pequeno, assim, então, tipo, eu sabia um pouco da trajetória dele, né? Mas eu não conhecia a esposa dele na época, né? Porque como ele morava em Porto Alegre, a gente distanciou um pouco e eu não conhecia ela muito, assim. E aí, cara, eu lembro que eu cheguei no casamento e o cara começou a fazer a celebração, cara, e que nem tu falou, foi muito impactante, assim, sabe? Pra todo mundo que tava lá. E tipo, eu como era amigo dele, pra mim, cara, que isso, né, cara? E eu me emocionei pra caramba na cerimônia, assim, digo, meu Deus, cara, quem que é esse cara? E aí, na época, eu pensei, cara, o dia que eu casar vai ser esse cara que vai fazer a celebração. E aí, tu vê como marcou isso na minha cabeça, sabe? Como ficou na cabeça. E, cara, anos depois eu conversei com o Maurício, encontrei ele em outro casamento e tudo, né? E naquele outro casamento que eu encontrei ele, eu fui falar com ele, eu disse, cara, tu foi o cerimonialista que mais me marcou até hoje, cara, de todos os casamentos que eu fiz. Tu foi diferente de todos os outros que eu vi, sabe? Claro que eu vi muitos outros bons também. Sim. Mas é o que eu te digo, cara, de um casamento pode sair mais 10 casamentos, cara. Sabe? Porque se tu conseguir marcar a pessoa que tá lá, ela vai lembrar de ti, ela vai pedir pra noiva quem que é o celebrante, quem que é aquele cara que tem que ser aquele cara lá que vai fazer meu casamento. Tem acontecido, esse foi, por exemplo, foi lá em março, já marcamos pra outubro, vai chegar ali então. Mas tem outros que, cara, tem casa. Tu já namorava na época? Quando tu viu a celebração do Maurício? Já. Tá, mas eu já vi casos de gente que, cara, tem que ser meu celebrante, mas tu nem namora. Foda-se, ele vai ser. E já me contaram. Então ali foi rápido, né? Do mesmo ano, digamos assim. Mas tem gente que tá ali como casal, tem gente que tá ali... A mulher, por muito tempo, sonhou muito mais com o casamento, então... Hoje em dia, talvez a coisa estão, né, mudando, mas eu tenho amigas que sonhavam com tudo, desde muito cedo, assim. E, cara, uma falou, eu tinha 15 anos, vi um celebrante, casei, acho que ela casou com 25, 26. Ela foi atrás, os caras estavam vendendo no mercado, o cara foi. Tanto é que na época eu não ia nem mais muito badalado, porque, 10 anos, né? Mas ela queria ser, porque, enfim, por causa disso. E eu acho isso tão massa, né? Meu. Porque, é o que eu falo. Pros noivos, em algumas questões que eu coloco para me contratarem ou não. Primeiro, eu não faço nenhum ritual, porque não é a minha praia. Tem gente que faz com areia, com vinho e tal. Eu não curto. O meu ritual são as palavras e a história e a relação dos dois. Assim. É o que eu falo, assim, basicamente. Mas algumas coisas eu não abro mão, assim, de contar tudo sobre eles. Porque, cara, a minha ousadia, sabe, é de, com 10, 15 anos de casado, os dois tomando um vinho, vendo um filme, sei lá, lembrarem, lembra que o Eike falou tal coisa? Eu tenho isso, sim. É quase uma arrogância, mas eu quero que seja assim. Do que o contrário. Não é nem o ruim. Às vezes até é melhor que seja uma merda, assim. Do que, foi ok. Mas o celebrante falou, esses dias um amigo meu veio, cara, a noiva tava reclamando do celebrante. Falei, mas coitado do celebrante, cara. Só falou em tal assunto. Mas daqui a pouco foi o que os noivos só falaram pra ele. Devia ter tido uma comunicação. Eu boto tudo na mesa, assim. Porque, ao contrário desse caso bom que tu teve com o Maurício, por exemplo, eu fui e é por isso que eu acho que o ranço de celebrante durou um tempo. Cara, o casal demorou muito tempo pra decidir não ter filhos. A mulher não queria, o cara queria muito. E foi um assunto muito pesado, demorou, foi um tabu, depois virou conversa e virou uma decisão muito amadurecida, mas que teve sequelas, assim. Ficou um problema resolvido, mas um problema entre o casal. E ok, vamos não ter filhos, né? Vambora, fechou. E foram casar. E eu sabia da história, era amigo da mulher, sabia o quão difícil foi a conversa e tal. Foram anos de ponderações. E o celebrante falou, do começo ao final, de filhos. E a família com filhos. E quando sair daqui vai ter filho. E eu pensei, cara, mas tu não falou com esses noivos, seu babaca? Que tipo de... Qual é a responsabilidade que você tá falando? Cara, a noiva, ela olhava assim, pros lados, nem olhou mais pro celebrante, pra ninguém. Imagina, velho. Porque foi, e o noivo quase pegou o microfone do celebrante falando, meu. Então, eu sempre cito esse exemplo pros noivos, cara, não é hora de vocês ter surpresa. O celebrante criar a roda e mostrar pra vocês. Não, Claro, vai ser uma coisa que vocês vão se surpreender positivamente,
Mas, cara, vocês têm filho fora do casamento, antes da relação? Sim, não, puf. Posso falar sobre isso? É uma relação boa? Sim, não, tal. Sei lá, eu faço uma lista de assuntos pesados, assim, ciúmes, relações anteriores, quem posso citar. Tem noiva que me proibiu de falar do pai. O meu pai, tu não fala, ele vai estar lá porque socialmente sou obrigado, mas ele não vai ser citado, então tu não fala o nome dele. Cara, eu jamais casaria nesse sentido. Meu pai é falecido, mas, porra, meu ídolo, da minha atual namorada, espero que seja minha mulher, falecido também, então ela fala dele com um carinho enorme. Pra nós não existe esse mundo onde o pai não pode ser citado. Mas, cara, quem tá contratando é ela, existe. É um assunto tabu. Então tá ali, riscado do check das perguntas que eu faço. Porque tu, além de tu fazer esse enredo todo, tu tem que marcar positivamente, assim. Porque às vezes tu pode falar um monte de coisa boa, mas tu falar uma merda, cara, tu caga todo o discurso. Eu tenho um que eu mais morro de medo é trocar nome, assim. Nunca aconteceu. Eu leio 700 vezes os nomes antes de entrar, só os nomes, pra ficar na minha cabeça. Porque tu não pode errar. O problema de lidar com o casamento é isso. Tu não pode errar, cara. Não pode errar. E além de não errar, eu também tenho essa pretensão, não quero me comparar ao Maurício, né, por toda a carreira que ele tem. Mas sim, aos poucos eu quero chegar nesse patamar de, cara, a celebração do EG é diferente. Ela vai onde nem todos vão, ela trabalha. Porque, cara, por que eu não uso rituais assim? Porque só a história / relação do casal já é... Poxa, tem muita história. Muita coisa. Porque, como eu sou jornalista e fui repórter, eu gosto e sei entrevistar, então são entrevistas mesmo que eu faço com os nomes. Então eu vou a fundo, cara. Às vezes eles se descobrem, não é nem um pouco raro, porque eu faço uma entrevista com os noivos juntos, depois separado cada um, e nessa separado não é nem um pouco incomum eles chorarem, assim, do cara... E eu saio daquilo lá pensando, cara, os caras se amam a full, assim. Porque às vezes eles nem sabem por que se amam de verdade, assim. Ou por que estão juntos. Eles estão juntos, sabem que é a pessoa, tanto é que estão casando, mas não se deram conta que, cara, é porque isso. Não pararam pra pensar. Sabe, às vezes não é só o amor, é um cuidado enorme, é uma proteção, é um carinho. Cada um tem uma coisa, assim. Eu fiz um casal que eu não vi amor, assim. Dela pro cara, principalmente. E daí eu pensei, isso aqui é uma enganação. Mas fui fazendo, não consegui escrever. Até minha namorada... Cara, o casamento era num sábado, na sexta noite eu não tinha escrito a crônica. E eu pensei, eu me ferrei, não sei o que fazer. E a minha namorada, tu não tá vendo verdade nisso, por isso tu não escreve, né? Eu falei, Então, em vez de falar do amor, eu vou falar do cuidado. E falei do cuidado, gostei da crônica que eu escrevi. E foi exatamente o que aconteceu no dia do casamento, assim. Que talvez eles não tivessem me transparecido tanto nas entrevistas. Cara, tem amor ali? Óbvio que tem. Mas é muito mais o cuidado de um com o outro, assim. E da mulher, tem uma questão até de saúde do cara, assim, que, sei lá, se ele sabe que o tempo dele não é tão longo. E, cara, é um amor, a forma deles, assim, é lindo de ver. Só que eu achava que não era amor, essa minha pretensão de achar que sabe tudo sobre os sentimentos. E não, tomei um tapa na cara e fui ensinado por eles que, cara, é cuidado. Eles talvez nem imaginassem o quanto era. Então isso nas relações transborda quando tu vai a fundo. E quando tu pega isso e joga, eles falam um pro outro, eu falo pra eles, e não só entre eles, os convidados também. É o que eu brinco mais com as noivas, que tem aquela coisa do, tu vai levar minha filha embora. Como se hoje em dia fosse assim, nunca não é mais. Mas tem aquela coisa do pai, então tá, minha filha. E às vezes o pai descobre ali, cara, na celebração, o quanto que o noivo gosta da filha dele. O quanto que a mulher gosta do cara, ou casais do mesmo sexo, enfim, eu tô jogando aqui. Mas o quanto um gosta do outro. É ali que a família às vezes descobre. Cara, não imaginava que era tanto, não sabia que tinha esse episódio que marcou tanto. Esse casal da Kiss que eu falei, cara, eles mesmos falam, se não fosse o falecimento do irmão da noiva, talvez não tivesse a história continuada, porque foi tão importante o cara estar lá. Eles namoravam há poucos meses, quando houve a tragédia e tal. E ele foi tudo pra ela, durante todo aquele tempo e por toda a vida. Então, o cara, óbvio que tem amor forte dos dois, mas ali é presença, né? O cara tá ali quando ela precisa, assim. Ele é a base dela, assim. Daí ela tem uma puta de uma carreira como médica, ele é médico também, mas, cara, ela voa porque ele é o centro, assim. Então tem muito isso nas relações que tu só descobre metendo a cara e se propondo a tentar Não é que tu vai marcar todas as cerimônias, todas as celebrações vão ser fantásticas.
Mas quando tu conta uma história de amor, automaticamente já tem uma grande chance de acertar, né? Então, só descobrir por onde caminhar. E quando tu conta fiel, assim, a história do casal, às vezes as pessoas que estão lá, algumas pessoas não conhecem aqueles pontos do casal. Te conhecem, mas não sabiam de tal história, não sabiam de tal ponto, não sabiam do que tinha acontecido ali, aqui. Aí essas coisas vai linkando e vai marcando, né? São, como eu falei antes, cada um tem a sua essência e tu vai buscando as principais características assim. Cara, quase ninguém sabe algumas, pelo menos uma ou duas coisas ali da celebração, porque é uma coisa do casal e eles talvez não expuseram por um ou outro motivo, mas ali é o momento, talvez, de falar os votos que eles trocam também, eu acho do caramba por causa disso. Eu gosto sempre de ver os votos antes, até pra me meter um pouco e dizer, cara, na entrevista tu me falou tão mais natural, tu botou... qualquer coisa nos votos, vamos melhorar esses votos aí, né? Daí eu provoco e ajudo eles a fazer, porque eu consigo ver, cara, se o cara escreveu o que ele me falou, beleza? Mas geralmente não, porque o papel, te amo, porque... Não, cara, tu ama por causa daquilo que tu me disse, meu. É por isso que essa pessoa é diferente pra ti, não é qualquer uma. Então é louco e é um conteúdo muito vasto, assim. Eu me sinto muito privilegiado. E, cara, é muito louco isso do casamento, porque pra nós é a mesma coisa, sabe? Na fotografia. Quanto mais a gente se envolve, mais conhece o casal, as pessoas envolvidas ali, melhor é o resultado, sabe? Às vezes acontece de pegar algum casal que não se entrega ou não se abre tanto, e aí tu vê que não rola aquela sintonia de tu conseguir fazer um trabalho, tipo, a fuder, assim, dizer, tipo, é ele, sabe? E é muito disso, de tu ir tentando pegar alguma coisa. Tem gente que não se abre, não adianta, são perfis. Mas quando tu encontra alguém que tá disposto a fazer daquele momento fantástico mesmo, aí o trabalho é diferente. É verdade. Mas cada vez menos, eu acho que cada vez as coisas vão conectando mais, né? Eu vejo que os casais que procuram a gente hoje, assim... Cara, acontece muito, assim, né? Até falei essa semana no Instagram sobre isso, que... Cara, o casal que não quer nem conversar contigo, cara... É foda. Não é o casal. Não é o teu perfil de casal, sabe? Se o cara não quer nem te responder uma mensagem, não quer abrir um canal de comunicação contigo, é porque o interesse dele ou ele quer saber o preço ou ele quer só um cara pra ir lá fazer as fotos. E aí não é o nosso perfil, sabe? Pois é. Então, tu automaticamente já filtra ali. Aí o cara que vem, que entende que no casamento as coisas têm relação, cara, que a fotografia, se a gente for a fundo, ela vai ser muito melhor do que se somente a gente for lá fotografar, sabe? Quando a pessoa entende isso, ela diz, não, cara, é isso que eu preciso, né? Independente se for comigo, se for com o Matheus, cara, se tu realmente se conectar com aquelas pessoas ali e permitir que elas entendam o que é importante pra ti e tragam isso pra dentro da foto, ok? É a mesma coisa que tu. Se a pessoa se permitir que tu pegue aquelas informações e traga isso à tona, vai ter um efeito totalmente diferente do que se eles não se abrirem. Eu acho que não faz sentido, na verdade, tu fazer uma celebração se o casal não se abre, não... Cara, tu faz às vezes pela grana, né? Porque tu cria uma expectativa, eu vou conseguir. Mas tem realmente casais que tu chega no fim da celebração, foi legal, foi ok, mas todo mundo cumpriu o seu papel, mas podia ter um puta caminho pra ser percorrido e não foi, assim. Como eu faço as entrevistas e cutuco, eu tenho conseguido, assim. Mas eu tenho prestado atenção nos outros serviços, às vezes não funciona mesmo, a questão da foto, do vídeo. Justamente talvez porque falta de informações, assim. Tem ali um canhão para ser utilizado e o casal não usa, assim. Quando eu for casar agora, né, que eu tenho esse universo também à minha disposição, eu já tenho algumas coisas na minha cabeça. E todo mundo que eu contratar vai saber de tudo e como eu quero, assim. Tá pensando aqui, por exemplo, eu pergunto sobre gestos, sobre algumas coisas que os dois fazem. Um casal, por exemplo, falou que toda vez que ele acorda, ele bota a mão no travesseiro e a mulher bota a mão nele, assim. Até quando estão brigados, assim, minha coisa é automática. Cara, se o fotógrafo sabe disso, vai procurar o encontro das mãos a todo momento, sabe? Porque, cara, é o que representa vocês. Só que eu sei porque eu cutuquei, sou jornalista e sou a porra de um celebrante que... Mas talvez o fotógrafo não sabe disso, meu. Tô criando uma ideia aqui de os fornecedores se encontrarem antes e trocarem informações. Porque eu acho que tudo é válido, sabe? Não pegaram tal coisa assim, mas tu falou pro fotógrafo, pro cara do vídeo que tu queria... as cenas principais eles falam, óbvio, né? Mas detalhes, assim, de coisas até como se conheceram.
Daqui a pouco pode utilizar uma coisa dali, né? E eu sei que não são todos que falam. O noivo também é uma coisa que eu, às vezes, eu já falo de largada como se fosse brincadeira, mas é muito sério, porque não quero só falar com a noiva, meu. Ou tu me fala, ou não vai rolar. Porque daí, cara, é surreal isso aqui. Então, tem noivo que demora, cara. Tem noivo que eu tenho que marcar 2 entrevistas, falar. Só mais travado. Não é nem travado, cara. Às vezes o cara não quer se abrir. Não vou falar nada pro cara aí. Não, felizmente eu consigo cutucar, então os caras se abrem. Mas é difícil, cara, porque tu fica pensando, porra, tu me chamou pra quê, sabe? Tu não quer falar, então... Sei lá, contrata alguém que não vai encher o saco de vocês, né? Felizmente eu tenho dado sorte, assim. Até eu perguntei pra uma vez um celebrante bem famosão, num evento. Cara, tu deixou de fazer algum evento e tal? Ele falou, cara, o único na vida foi quando o cara agrediu a mulher na conversa nossa pré-casamento, assim. Daí eu falei, que é isso, cara? Que tipo, porra, tá louco? Vão embora aqui, tu vai pra delegacia denunciar, e tu, sabe? Sim. E daí ele falou, aquele lá eu não casei. Porque de resto, cara, ele falou, eu criei a expectativa de que todos vão se abrir. Quando não se abre, fazer o quê? Perdemos uma oportunidade, assim. Mas toca o barco. Toca o barco, vai fazer o quê? Foi pago pra isso, tem um mercado que tá ali, é importante e que bom que se todos falassem sempre, mas... Fazer o quê? Se quer se guardar pra ti também. Fazer o quê? Que nem tu falou, perde a oportunidade de criar algo incrível. Exatamente, exatamente. Porque é do caralho, né, meu? Quando tu fecha uma celebração. Vocês ainda com foto tem a festa e tal. Mas quando tu fecha aquela parte ali, todas as vezes eu tô lavado de suor, pode estar frio, pode estar quente, toda vez é uma coisa assim, meu Deus do céu, eu consegui. Rolou, né? Eu consegui chegar até o fim, porque, cara, porque eu também me envolvo quase como um convidado. Tu fica assim, tu quer abraçar os caras. Tu vê a mãe chorando, tu vê o pai chorando. É bem isso. Sabe, tu fala bem do filho, meu. Nossa, cara, os pais. E não é falar bem por falar bem, é porque tu descobriu coisas do cara ali e da noiva, enfim. Então quando tu consegue, é difícil continuar às vezes, meu. Porra, tu chegou num momento legal e tu quer congelar aquele momento. Não, tu não pode congelar, tem que continuar. Então, eu já congelo no começo, porque quando eu vejo a noiva entrando, se o noivo chora, cara... Já se foi, né? Eu acho a coisa mais a fuder do mundo. Não que os que não chorem não amem, mas, porra, cara, o cara chorar porque a mulher tá chegando, ali, né, meu. Ou pode ser de desespero, mas não, quando eu vejo ele chorando, eu penso, começamos bem pra caramba, agora nós vamos... Aquele gás, né? Porque, cara, meu, tu vê a pessoa que tu gosta e tu chora. Cara, eu acho o momento mais sublime que tem, assim. Tu chorar porque alguém tá chegando. Quando parte pela dor, é fácil chorar. É que é um contexto, chorar a presença, né, de coisas tudo, cara. Deve ser uma emoção, como eu nunca casei. Mas deve ser uma emoção, assim, surreal. E é por isso que, porra, vamos fazer um momento fantástico. E o noivo se dá muito conta disso no dia, né? No dia, né? Cai a ficha do noivo cai no dia, né? Quando ele vê que ele vai casar. Que ele começa... acho que pode ser. Sabe, a processar o negócio, assim. Eu não sei, não casei ainda, né? Mas, tipo, cara, eu vejo pelos que eu converso, assim, tu vê que o cara sai do prumo no dia. Pode crer. Sabe? Até o dia anterior o cara tá 100%, sabe? E aí no dia o cara, né? já porque, cara, eu falo pra eles, eu tenho que virar, naquele espaço de tempo, entre a primeira conversa e o dia, eu tenho que ser um melhor amigo. Eu não vou frequentar a casa de vocês, né? Mas eu tenho que estar presente, vocês têm que eu tenho que deixar vocês seguros, mais do que a celebração. Então teve noivo, já noiva também. Cara, no dia o noivo, caralho, tá tão nervoso, o que eu faço? Falei, cara, vai fazendo teu dia, vamos. A noiva também, não sei o que. Sabe, nenhum queria fugir, mas os dois estavam em pânico, não os dois, cada momento foi uma noiva e um noivo. Meio que pânico, assim, daí a gente foi conversando, trocando ideia, aí tu relembra dele, cara, tu tá ali por causa de tal coisa que tu me falou. Não, Ig, não é dúvida de casar, mas que caiu a ficha, cara. O mundo nas minhas costas. Então acho que também o chorar é por causa do, cara, é isso. Estamos aqui para isso e vamos lá. É muito massa quando estão os convidados, os padrinhos, quando tem alguém que juntou os dois, por exemplo, aquele cara ali é a estrela, aquela mulher é a estrela da festa junto. Então é muito massa. Sim. É um momento para celebrar, não adianta. Casamento é mágico, né? E só entende quem no nosso caso, né, que trabalha, ou quem já passou, assim, porque eu também achava uma besteira às vezes. Casamento. Muitas celebrações eu não fui, eu ia direto pra festa.
Hoje eu penso, eu sou um babaca, né, cara? Tem tanta coisa legal pra te ver ali, mas, sei lá. Talvez imaturidade, né? Vida, né? E a igreja também, perder, por mais que eu queira casar na igreja, acho que se perdeu muito justamente porque ali, muitas noivas me falam. Tem noiva que, cara, todo domingo missa, praticante a full, e não casou lá. Daí eu falei que não me senti contemplado, cara. O padre não fala sobre nós, não fala sobre a nossa história. Sim. Então também tem isso, sabe? Então, sim. Exatamente. Eu prefiro muito essa... Eu sou um que eu não me imaginaria casando na igreja, sabe? É algo que, tipo... Não é algo que que represente eu ou a Priscila, sabe? Então não faria sentido para nós casar na igreja, sabe? E bom que, cara, nossas famílias nenhum questionou em nenhum momento a nossa decisão, sabe? De não casar na igreja. Não vai ter celebração religiosa, sabe? Vai ser algo... Eu tenho visto umas coisas legais até, enfim. Sim. Casais fazendo os dois ou no mesmo dia, ou tipo na sexta na igreja, no sábado... É louco também, né? Porque, porque às vezes tem que ter aquele apelo religioso, sabe? Tipo, pra família tem que ser na igreja, senão não tem casamento, sabe? Pois é. Tem isso, tem muito, cara. Tem muito, tudo, assim, tem né? tudo. Acho que vai de cada o primeiro casamento que eu fiz foi religiões diferentes, dos dois. A noiva praticamente neutra, digamos assim, era católica só no nome, talvez. E a família do noivo, se não me engano, era de outra religião, bem mais praticante. Não sei se era Testemunho de Jeová, não lembro agora, posso estar falando mentira. Mas eram diferentes. E daí, cara, eu era padrinho do casamento e eu fui promovido, então você lembra porque falaram, cara, tu quer casar nós pra evitar problema, evitar discussão, a gente explica uma vez só pra todo mundo que vai ser assim. Fui eu e uma amiga, a gente fez um jogral lá. Então foi a primeira por isso, sabe? De pessoas que pensam diferente, creem diferente, mas que no fundo é estar junto, cara. O momento é esse, de junção. Sim, tem uma amiga minha, ela foi bem grossa comigo, falou, mas... Tá, mas quando eu expliquei pra ela que eu tava fazendo... Tá, mas então não vale de nada a tua celebração? Tu sabe que tu não tem autoridade nenhuma, né? Eu olhei pra ela, exatamente por isso que eu tô fazendo. Se eu fosse fazer essa autoridade, eu não tava fazendo esses casamentos. Eu tava na igreja, fazendo uma missa, tava fazendo um culto. Não é autoridade, é falar do casal que eu tô ali. Daí ela até um pouco entendeu, mas ela foi meio indelicada comigo. Sim. Mas é isso, cara, a gente tá ali porque criou-se uma situação que as pessoas não querem mais igreja em alguns momentos, não querem mais a questão da autoridade, é alguém que fale dos dois, de uma forma que nunca foi falada. Então, essa é a celebração que a gente está vivendo hoje. Que se envolva, né? Que eu acho muito mais legal, né? E é quase um vazio que tem depois, porque, claro, tu não virou amigo de frequentar a casa, como eu disse antes, mas tu conviveu ali, aqueles 3, 4 meses anterior. A tua vida, com carinho tudo, se parece aquela coisa, podia estar falando com o cara, mas com a mina e tal, mas não adianta, são mundos diferentes. Às vezes se mantém. Se mantém, não. Alguns sim, mas não todos, né? Todos. Mas é que se cria... E outra, tu entrou ali na casa dos caras, sentou no sofá, eles te contaram coisas que ninguém ficou sabendo, só no dia. Sim. Ou às vezes nem no dia, porque daí tu filtrou, isso aqui eu não posso falar, porque é um tabu pros dois, é um problema. Então, cara... Nem os pais. Teve uma vez que o noivo falou, cara, isso aqui tu não vai citar porque tem problema na família e tal. Os pais não sabem, ninguém sabe, eu e ela. Falei, cara, olha a confiança, é muito louco isso também. Porque eu não cheguei agora na vida dos caras, né? Tem que ter essa confiança. Sim. Que bom que teve. E eu também não fiz nenhuma besteira falando sobre o assunto. Enfim, são situações que tu vai encontrando pelo caminho, né? E é legal que isso te molda como pessoa também. No decorrer, cada vez mais, parece que tu fica com um pedacinho de cada um, sabe? Sim. De algum ensinamento, de alguma... E a minha própria relação, cara, isso aí eu vejo claro, assim, com a minha namorada. Porque tu faz entrevista com eles, e tu vê o porquê que eles estão juntos, aí tu pensa, tá, mas eu tenho isso aí. Tem que valorizar. Não que eu não valorize, mas, porra, é isso que eu tenho também. Então, tu vai vendo, cara, tu vai criando, tanto como pessoa, mas principalmente a dois, assim. Eu percebi que fortaleceu muito a partir do momento que eu comecei a conviver tanto com casais, assim. Porque tu percebe que às vezes, que é o que às vezes acontece, né? Tu não valoriza muito o que tu tem em casa, porque tu acha que é comum. Não, todas as pessoas têm o que eu tenho. Às vezes tu não, é realmente diferente, é importante, porque se o cara tá casando por causa disso, eu vou ter que casar também. Então tem isso, tu evolui também. E não só daí a dois, tu evolui como um todo em relações com as pessoas. Isso. Acho que sim, né? Isso que tu quis falar também. É que eu falei isso porque, cara, quando eu trabalhava na área da TI, eu era muito mais
mais fechado e no sentido de ter até um pouco de ranço, assim, sabe? De cara, tá envolvido num ambiente que não era propício pra criar relações, entende? Tô aqui pra trabalhar, não pra ter amizade. E, cara, era só problema e coisas, enfim, né? Cara, automaticamente tu acaba, tipo, puta, meu, me bota numa sala fechada lá, eu não quero ver ninguém na minha frente, sabe? O animal antissocial. Total. E aí, vivenciando isso e cada vez mais adentrando dentro dos lares, né? Tu, cara, porra, meu, tipo, cara, que incrível que é a pessoa, sabe? Cada um é de um jeito, tu é assim, vocês dois. É muito louco isso, cara. Isso vai te moldando, vai te quebrando cada vez mais paradigmas que tu tem. Tu vai criando paciência, tu vai relevando algumas coisas. É verdade, é muito louco. É a relação, né, meu? E a comunicação, que nós estamos no começo do episódio, que é... Exatamente. Comunicar é saber colocar as palavras certas ali e se apaixonar pela comunicação. É por isso, porque ela traz coisas que nenhuma outra área traz, assim. Traz outras coisas, mas a comunicação traz essas oportunidades, essas experiências que só aqui tem, né? Que massa. Cara, eu tava pensando aqui. Tu falou dos teus 3 filhos aí, né? Que pena que o segundo não tá aqui. Não, mas dos 3 fazendo um intercâmbio da palestra, pode dos crer. livros e das celebrações, né? E tu falou com muito amor, assim, deles, né, cara? E tipo, eu queria te perguntar... o que vem pela frente aí? O que tu imagina nos próximos tempos? Cara, adianta imaginar? Há 5 anos eu não imaginaria nada disso, cara. Sabe, esses dias eu vi um meme assim, tem uns memezinhos que o cara vê, motivacionais, às vezes, que agradeça o que você tem, porque há 5 anos atrás você nem imaginava e tal. Eu pensei, porra, é verdade, cara. Cara, não é que eu não imagine, eu odeio planejamento, assim. Eu respeito muito as pessoas que fazem planejamento. Tende a melhorar a vida, realmente, tem uma meta. Mas eu não gosto porque parece que me prende, assim. Então, eu quero, daqui a, 2 anos, estar fazendo tal coisa. Cara... Não se sabe. Parece que eu vou estar fazendo tudo só para aquilo. Quando chegar aquilo lá, tá aí 2 anos para isso. Eu vou botar muita expectativa, talvez. Então eu gosto de, eu quero algumas coisas, mas não tem tempo, sabe? Pode acontecer diferente. O que eu quero, que eu percebo muito, assim, as celebrações, elas... Cara, por incrível que pareça, é o último que chegou, mas é o que tá mais consolidado. Não sei, acho que porque eu encaixei, talvez porque eu já fosse celebrando e só não praticava, não sei. Deu muito certo. É uma coisa que não é que não vai mudar, mas eu acho que vai seguir. A meta é contar muito mais histórias, para entrar mais grana, para escrever meu livro logo sobre celebrações, mas para conhecer gente. Mas as palestras, cara, os livros vai surgir. Acho que em fevereiro ou março do ano que vem eu devo lançar o 4º livro, que são histórias de pessoas que mudaram a minha vida. Esse aí não para, né? Porque se retroalimenta das suas outras coisas. E as pessoas que mudam a minha vida vêm a toda hora. Tem gente que mudou a minha vida quando eu tinha 14, 15, e tem gente mudando agora. Então esse livro vem para ser a base de todo o trabalho. Mas eu percebo, cara, das 2 palestras, assim, a palestra para os adolescentes, que é a sequência de rabiscos, o nome do primeiro livro, e também a palestra A Vida Continua, que eu lancei agora em julho. Porque eu fiz esses testes. Eu fiz esses testes de humildade primeiro e depois de produtividade. Será que só eu gosto ou é um produto interessante? Percebi que sim, cara. Eu gosto e também é interessante porque o feedback, cara, é muito bacana. Assim. E eu tenho um produto, então, que interessa e tem um público que, quando tem contato, gosta. Ainda tá falha a comunicação. Assim. Precisa empresas, prefeituras, sei lá, os contratantes entenderem isso. Principalmente, digamos assim, para os alunos, não é principalmente, porque falar para adolescente não é que é mais legal que para adulto, mas, cara, quando tu cativa eles e tu consegue cutucar, é o que eu queria como jornalista, mudar o mundo. Tu não muda, não adianta, o mundo é muito grande e às vezes muito ruim para te mudar. Mas ali tu consegue plantar algumas coisas que no adulto tu não consegue mais, enfim. Eu escrevi um texto, por exemplo, no final do ano passado, que um rapaz de, acho que, se não me engano, 19 anos, se suicidou em Farroupilha, e eu escrevi o texto. Eu tomei todo o cuidado para não... Parecia que às vezes eu estava culpando a família e não era isso que eu queria dizer. Era só para dizer, cara, as pessoas gritam muito antes de fazer alguma coisa drástica, né? E às vezes o grito é silencioso e ninguém percebe. Então eu escrevi aquilo, cara, o texto repercutiu de uma maneira, assim. E eu só escrevi aquilo que eu falo nas palestras. Eu não falo sobre questão emocional, eu não falo sobre o que um psicólogo tem condições de falar, porque eu não sou.
Sou um entusiasta da terapia, mas frequentadora, não sou formado. Então, mas escrevi aquilo. Cara, muita galera, dos 13 aos 30, me chamando inbox. Ou tô passando isso, já passei isso, meu filho tá passando isso, não sei o que. Cara, é muita gente. Então, porra, um conteúdo que tá atingindo quando alcança. Tá faltando alcançar. Então, o que eu quero nos próximos anos é que essa ponte seja maior, mais aberta, digamos assim. Porque quando me perguntam, que sonho tu tem? Cara, é óbvio que eu quero grana para viajar, para frequentar lugares a fuder, sei lá. Desde estádios no redor do mundo, quanto coisas boas, comer bem, tudo que a grana traz. Fazer meus projetos sociais que eu quero muito. Enfim, o sucesso, cara... Eu tava lendo um livro sobre sucesso esses dias, assim, não era... Aí que tá, era um livro de romance que falava sobre sucesso. Cara, que tu quer o sucesso pra ter algum tipo de tratamento, não de bajulação, mas no restaurante tu vai ter talvez um prato mais bem servido porque tu é famoso. Sei lá, algumas coisas assim. Eu não quero isso. Eu quero que o meu texto, as minhas palavras cheguem ao maior número possível de pessoas o tempo todo. Quando eu faço um post com vídeo, um texto, eu não fico lá querendo like. Eu quero visualização, porque eu sei que se a pessoa consome, pode mudar. Eu tenho essa audácia de, porque as pessoas me dizem, pai, mudou meu dia. Aquilo lá tava passando com meu pai, aquilo lá tava passando com, sei lá, com alguém na família. Então, eu quero, nos próximos anos, próximos meses, sei lá, que isso aumente. Seja por mais contratantes, por lugares que eu consiga chegar. Porque, cara, percebi que tem gente que precisa daquilo que... O lançamento da minha palestra Vida Continua em Farroupilha, eu peguei 2 exemplos, assim, cruciais. O primeiro, uma amiga minha mandou uma mensagem pro WhatsApp depois falando, cara, minha relação com a minha mãe nunca foi muito boa, a gente se gosta, se respeita, mas é conflituosa, tem muito problema, e foi a primeira vez que ela foi comigo num lugar. A gente chorou junto na palestra, e eu acho que mudou uma chave entre nós. Falei, cara, por mais que não tenha mudado a chave, que elas continuem sendo conflituosas. Cara, eu fiz parte de um melhor momento entre mãe e filha. Ali, né? Cara, eu chorei junto lendo. E um segundo exemplo, uma mulher que estava presente, mandou uma mensagem para uma amiga, que essa amiga me deu o relato, então. Ela perdeu, não sei se alguém da família muito próximo de Covid, uma outra pessoa muito próxima de câncer recentemente, perdeu uma gestação. O relacionamento acabou no meio do conflito de perder gestação, ela tentou até se suicidar. Olha o tamanho da bronca que essa mulher viveu nos últimos 2, 3 anos. E ela viu, porque a palestra fala sobre, cara, a gente tem que continuar, não adianta. Ela não é motivacional, ela é pra sacudir. Sim. E ela falou, cara, eu ouvi do Eig na palestra dele, completamente outro foco, mas é a minha vida ali, ou eu sucumbo e desisto, ou, cara, vou abrir a oportunidade de outras pessoas chegarem, outras coisas boas acontecerem. Então, cara, são relatos que chegam e, de novo, eu conto a minha história, mas eu conto muita história de outras pessoas que me ensinaram muito. Então, eu só faço ponte entre as pessoas que eu conheço, porque eu não posso trazer todas elas aqui pro podcast e elas falar, né? Então, eu sou meio que o canal. Então, aumentar isso é o meu sonho. E o que vai surgir com isso, eu não sei. Vai ter outra palestra. Né? Não sei, porque eu gosto realmente da surpresa da vida. Tá vivo é fantástico por isso, assim. Se eu soubesse o que ia acontecer daqui até os meus 80 anos, cara, eu acho que sinceramente ia dizer, tá, então... Nem sei se eu quero viver, sabe? Porque, porra, velho, eu quero surpresa, assim. Eu acredito muito em destino, eu acho que realmente algumas coisas estão predestinadas, mas se ser surpreendido pela vida é, pra mim, a melhor coisa que mágico, tem. É a magia, né? É a magia da coisa, assim. E ter meu filho e casar, que é uma coisa que eu né, chega das confusões da vida. E eu sempre brinco que eu não vou precisar contratar celebrante, porque vai ter que ser um padre, porque minha mulher quer padre. Vou brigar porque vai ter um monte de fotógrafo, o cara vai ver o parceiro de todos, né? Vídeo, não sei o que eu vou fazer também. Vou chamar todo mundo, cada um faz uma parte. Fatia. Mas eu gosto de esperar sem criar expectativas. O que vier, vem. Massa. Que massa. Caramba. Legal. Massa. Cara, deu um papo muito massa, né? Tá bom. Cara, eu acho que não podia deixar passar sem pedir uma referência, uma indicação de um livro, de uma... Igualdaço, cara bom, cara que começando, mas é bom. Tu sabe, cara, que desde muito cedo as pessoas me perguntavam, tu tem ídolo? E eu achava que eu era um babaca, sabe? Porque eu me achava muito bom que eu não tinha ídolos. Não é que eu não tenho ídolo, sabe? É que, cara, eu não idolatro ninguém.
Eu odeio quem faz. Eu acho que tu tira uma essência tua que... Quem se veste como tua pessoa... Cara, pode me xingar. Eu sou assim, cara. Eu não gosto, sabe? Pô, eu não vou me vestir como alguém, não vou seguir o que alguém faz. Gosto das referências, aprendo pra caramba com muita gente, mas não tenho ídolos. Então, na literatura, cara, eu tenho muita gente que eu gosto muito, mas não é aquela coisa, nossa, já li todos os livros. Não, eu gosto muito mesmo do Mário Quintana, sabe? Que é um cara que... Nossa, o que ele escreve é tão simples e por isso tão genial. Sabe? Dan Brown, que é um cara de pequeno... O Dan Brown me ensinou a comer livro, então eu respeito muito ele, por mais que tenha gente que não goste. E nos últimos anos tem duas autoras que eu cito sempre, além da Ferrante, que pra mim é foda pra caramba, mas a Xin He é uma autora chinesa que ela percorre a China entrevistando pessoas. Ela tem um livro só sobre mães que abandonaram seus filhos por causa da cultura do filho único e mulher que tem a primeira filha mulher, cara, até os anos 90, agora ainda tem, mas era, cara, matava, simplesmente matava, afogava, batia na cabeça. E era como se fosse que a minha avó fazia com os gatinhos nos anos 50. Quando ela faleceu, ela falou, será que eu vou pro inferno? O que eu fazia com os gatinhos? Eu falei, não, vó, era outra cultura, tu tava errada, mas era outra cultura. Os chineses faziam isso com filhos e filhas, enfim. Filhos não, mas mais a mulher. Então ela vai, entrevista as pessoas, é pesado o livro pra caramba. Ela entrevistou chineses daí com outro livro, agricultores e tal. Então, o cenário é China, mas, cara, é o ser humano como um todo, assim, sofrimento e tal. Gosto muito do que a Xin He faz. E a Svetlana Alexievich, a Xin He não tem Nobel, mas a Svetlana é. Ela é bielorrussa, ela escreveu A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, Vozes de Chernobyl, Meninos de Zinco, que é a invasão da União Soviética no Afeganistão. Então ela também entrevista muita gente, assim. O livro mais foda dela que eu li foi As Últimas Testemunhas, que são as crianças da Segunda Guerra Mundial. Agora, né, a maioria falecida, algumas idosas ainda. Mas então, são histórias de pessoas, histórias assim, ó, pesadíssimas, que tu só conhece lendo aqueles relatos. Então, a Svetlana Alexievich, que é a bielorrussa, e a Xin He trazem esse universo que até então não tinha. Tu tem que estar bem pra ler, porque senão tu... teve um livro, não foi delas, mas foi meio parecido, que eu levei pra ler no carnaval. Na praia, assim. Daí a galera tomando, bebendo, e eu lá. Até minha namorada falei que tu tá insuportável, cara. Falei assim, porra, tem gente comendo criança, canibalismo nesse livro. Para de ler esse troço, cara. Errei o time, confesso. Então são livros mas são duas autoras que eu sugiro pra muita gente, assim, porque abre a mente, assim. Eu aprendi com pra citar, assim, rápido, um personagem que ela trouxe, a Xin He, essa chinesa, que ela perguntou, cara, o Mao Tse-tung matou milhões e vocês gostam do cara, assim. Tu gosta do cara. Daí ele falou, cara, eu não penso nas pessoas que ele matou. Eu não tô defendendo o Mao aqui, pelo contrário. Mas ele me tirou do anonimato. Eu não sou o camponês. Eu sou o Eike Baldasso que tem essa casinha aqui. Tá aqui o nome na ficha. Né? Eu sou o Eike Baldasso. Eu não tinha nenhum nome escrito em nenhum lugar do mundo. Eu não tinha nem certidão de nascimento. Cara, é tão louco isso, velho. Tu começa a entender até a política nacional com algumas coisas que tu discorda e concorda. Cara, meu, é isso, cara. O cara nunca teve uma certidão de nascimento, ele tem o nome dele escrito numa terra que ele tem. E quem deu, segundo o cara acredita lá, foi o porra do mal, enfim. Sim. Então, esse tipo de coisa, e um engenheiro agrônomo que falava, cara, eu cito isso sempre, pra todo mundo. Os meus amigos que têm grana, os meus amigos que não têm, que o cara falou, eu sou engenheiro agrônomo e eu percorro a China, porque eu não quero saber o que o rico tá fazendo. As estatísticas do rico, quantos ricos nascem, o que eles têm de problema, o rico se vira porque ele tem dinheiro. O que eu quero saber dos dados é de quem não tem dinheiro. O cara que não tem esgoto, o cara que tem 15 filhos e não tem comida, esses números são importantes, assim. Eu não tô aqui pregando nada, mas eu aprendi que, cara, é isso, meu. Deixa quem tem se virar, vamos se preocupar com quem tá ferrado, assim. Então são coisas que os livros, tanto da Svetlana quanto da Xin He, me trouxeram, e uma carga muito emocional, tanto de momentos da vida da China, que foi sempre muito fechado, da questão do comunismo, enfim, da União Soviética, com olhares sem esse preconceito. Eu tenho preconceito, mas eu digo sem essa raiva que o Brasil tem quando fala do comunismo e anticomunismo, sei lá. Tu vê quem... Tanto é que os livros, ela fala quem elogia, quem odeia, quem fala bem, ela pega um plural da coisa. Então, eu gosto dessa pluralidade. Então, esses duas autoras, além do meu Quintaninha, e do Drummond também, que é um cara que eu já li tanto, assim, tanto na escola,
quanto depois. E são livros que tu não precisa ler e guardar, né? Tu vai relendo a vida inteira, porque cada vez tem um significado diferente. E, fechando, portanto, Vinícius de Moraes. Moraes, pra mim, é surreal o que aquele cara fazia, assim. Aquela live, aquele show que ele fez na Itália, que ele fala tudo em italiano e tal. E ele volta do intervalo falando em inglês, que ele era diplomata em Londres, daí ele se dá com, eu tô falando inglês, bebaço, assim. Falei que o cara fala 5, 6 línguas, bêbado, um gênio, filho da puta. Para de ser gênio, cara. Então, são algumas dicas e algumas coisas que eu tenho em casa bastante. Que massa. Que legal, meu. Show de bola. E... Bom, onde é que a galera te encontra? Cara, @EgBaldasso. Cara, é @EgBaldasso em todas as redes. Twitter, Instagram, Facebook. E o meu site, para quem é dos anos 90 para trás, egbaldasso.com.br. Eu falo sempre do site por causa muito de empresas, prefeituras, que às vezes... Sim. Cara, é só lá. É importante, né? Tem o meu blog, por exemplo, que só lá tem quase tudo que eu escrevo. Porque no Instagram vai se perdendo coisas e tal. Então lá tem tudo e lá tem todos os produtos, assim, todas as palestras, a própria celebração tá lá também, o meu contato. Então o site é muito, e tudo, EgBaldasso, ele é estranho, então é EGUI, para quem tá no Spotify, EGUI Baldasso em todas as redes, me chama, me contata, me segue. Manda um oi, pra tudo, assim, até pra escutar eu gosto, porque só que eu sempre digo, se não quer ser usado por mim, não conte suas histórias. Já tem uma premissa ali. Porque eu vou usar, cara. Assim. Tem eu vou ver se eu acho. É um textinho que eu escrevi, cara, porque eu tava em Porto Alegre num janeiro, era um calor do inferno, e chegou uma mulher, uma senhora, me pedindo se eu sabia onde era o endereço. Cara, a mulher teve uma relação comigo de 1 minuto, assim. E ela virou uma crônica e eu nunca vou esquecer dessa mulher. Posso ler? Fica à vontade. O nome da crônica é Só se perde quem desiste. Com um papelzinho dobrado e querendo sustentar-se em meio ao suor das mãos, ela parou para me perguntar onde era a rua Duque de Caxias. Mais apressada do que perdida, nem notou que já havia passado, mas felizmente ainda estava perto. Simples, semblante preocupado, mas de quem também carrega uma expectativa. O calor de 33 graus de Porto Alegre não a deixava muita opção, além de passá-lo, enquanto um espaço mais ameno não a abraçasse. Fui com ela verificar se o numeral era para a direita ou para a esquerda, procura o número de um prédio, confirma no do lado, deve ser para cá, mas vamos checar daqui. Perguntei se era algum espaço público que ela procurava. É um condomínio, senhor, serviço. Me disseram que é perto do gasômetro. Então é para lá, senhora. Obrigada, moço. Imagina, é só ir reto e boa sorte. E ela seguiu, passo apertado, convicto de quem sabe onde vai. O papelzinho como esperança, o calor como companhia, e a vontade de burlar a falta de algumas sortes na vida sem saber que carrega a maior delas, a força de não aceitar desistir. Cara, eu me arrepio contando porque eu lembro dessa senhora sempre. Cara, ela tinha seus 70 anos, ela tá procurando um serviço de limpeza. Que direito a gente tem de fazer uma mulher de 70 anos limpar casas ainda, limpar prédios? Porque ela tem talvez uma neta, um filho, uma filha, ou ela mesma, ela tem uma vida sem algumas sortes, como eu falei ali. Então, outra pessoa, eu não escrevi sobre essa pessoa porque eu sou um idiota, devia ter escrito assim. Eu tava numa gráfica fazendo sei lá o quê, chegou uma vó com uma neta para fazer copos de formatura para netas. E eu vi que a neta meio que desdenhava da avó, assim, e a avó tava encantada, podendo pagar aquilo lá. Talvez a vida inteira ela esperou aquele momento, assim. Eu só queria puxar aquela guria e dizer, cara, valoriza essa porra, velho. Não a grana, é o gesto que essa mulher tá fazendo. E daí depois, sabe, eu consegui ver, por isso que eu falo, às vezes parece que eu tô olhando as pessoas, mas eu acho que é. Já arranjei encrenca, teve cara que veio pra cima de mim, achei que eu tava pra mulher dele. Eu falei, não é pra mulher, é pra vocês que eu tô olhando, cara. Então eu uso também essas coisas, assim, de gestos entre pessoas pra contar, pra escrever. Então, nem sei por que eu falei disso aí, mas é isso. Se quiser me chamar pra contar histórias, elas vão virar texto, provavelmente. Mas eu guardo o nome pra não expor ninguém. Nossa. Cara, isso é outra coisa que eu me identifico. A Ana vive me falando que uma hora eu vou arrumar confusão na rua com alguém. E eu paro às vezes e fico assim, tipo... Você que tá olhando? Eu tô viajando aqui, imaginando alguma coisa, né? E por isso que o Celebração foi tão massa chegar na minha vida, porque eu olho casais, eu fico olhando, será que
que foi ele que chegou nela? Será que eles estão juntos faz tempo? Será que foi ela que chegou? Ou um casal, né? De pessoas do mesmo sexo. Ali. Cara, que barra que eles estão passando? Será que os pais sabem? Será que eles conseguiram falar pra todo mundo já? Eu fico criando, viajando, assim, às vezes pra nada, porque. E agora não, agora tô sendo pago pra me contarem as histórias que eu fico imaginando, cara. Que incrível, né? Mas muito massa. Que massa. Então tá, gente. Isso aí, falamos bastante. Foi um papo animal, né, meu? Que massa. Muito massa. Bah. Valeu quem chegou até o fim. Espero que vocês tenham curtido. Estamos à disposição. E qualquer coisa, chame o Eike pra contar a história de vocês. Isso aí. Casais ou não casais? Que massa, eu não tenho mais nada pra falar. Então, obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado pelo convite e tô à disposição sempre. Valeu, obrigado. Show de bola. Obrigadão.